66 milhões de anos atrás, um asteroide de 10 quilômetros atingiu a península de Yucatán com a força de 10 bilhões de bombas de Hiroshima, mas o que realmente matou 75% da vida na Terra não foi o impacto em si. Nas primeiras 24 horas após a colisão, detritos incandescentes reentrariam na atmosfera, aquecendo a superfície terrestre a 260 graus Celsius, transformando o planeta inteiro em um forno por 4 horas, cozinhando vivos dinossauros que sobreviveram ao impacto inicial, enquanto crocodilos submersos a 2 metros de profundidade assistiam o apocalipse protegidos pela água. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo. Relaxe, se acomode e prepare-se para essa viagem. Você já parou para pensar como os cientistas conseguiram descobrir exatamente onde um asteroide atingiu a Terra há 66 milhões de anos atrás? A história da descoberta da cratera de Chicxulub é uma verdadeira aventura científica que começou com uma pergunta simples e acabou revelando um dos maiores mistérios da história do nosso planeta. Tudo começou no final dos anos 70, quando um geólogo chamado Walter Álvares estava estudando rochas na Itália, tentando entender as camadas geológicas que marcam a transição entre o período Cretáceo e o Paleógeno. Essa transição é famosa porque marca exatamente o momento em que os dinossauros desapareceram da Terra. Walter estava olhando para essas rochas quando notou algo muito estranho, uma fina camada de argila cinzenta que separava as rochas mais antigas, cheias de fósseis de dinossauros, das rochas mais novas, onde os dinossauros simplesmente não existiam mais. Essa camada misteriosa tinha apenas alguns centímetros de espessura, mas estava presente em vários lugares ao redor do mundo. Walter ficou intrigado e decidiu analisar quimicamente essa argila. Foi aí que ele descobriu algo completamente inesperado. A camada continha níveis absurdamente altos de um elemento químico chamado irídio. Para você ter uma ideia, o irídio é um metal extremamente raro na crosta terrestre, cerca de 1000 vezes mais raro que o ouro. Normalmente, você encontra quantidades microscópicas de irídio nas rochas terrestres, mas essa camada tinha concentrações 30 vezes maiores que o normal. Walter sabia que tinha descoberto algo importante, mas não conseguia explicar de onde vinha tanto irídio. Foi então que ele procurou seu pai, Luiz Alvarez, que era um físico nuclear ganhador do Prêmio Nobel. Juntos, eles começaram a investigar as possíveis origens dessa anomalia química. A primeira hipótese que consideraram foi a atividade vulcânica. Vulcões podem expelir materiais do interior da Terra, incluindo alguns metais raros. Mas quando calcularam a quantidade de atividade vulcânica necessária para produzir tanto irídio espalhado pelo mundo todo, perceberam que seria necessária uma erupção vulcânica de proporções impossíveis. Foi Luiz quem teve a ideia revolucionária. E se o irídio não viesse de dentro da Terra, mas do espaço? Ele sabia que meteoritos e asteroides contêm concentrações muito altas de irídio, porque esse metal é abundante no sistema solar primitivo. A hipótese parecia maluca na época, mas os cálculos faziam sentido. Se um asteroide gigantesco tivesse atingido a Terra há 66 milhões de anos, ele teria vaporizado completamente no impacto, espalhando seu material rico em irídio por toda a atmosfera terrestre. Quando esse material se assentou, formou exatamente a camada que Walter havia encontrado. A comunidade científica inicialmente recebeu essa hipótese com muito ceticismo. A ideia de que um asteroide poderia causar uma extinção em massa parecia coisa de ficção científica. Muitos geólogos preferiam explicações mais tradicionais, como mudanças climáticas graduais ou atividade vulcânica intensa, mas os Álvarez não desistiram. Eles continuaram coletando evidências e logo começaram a encontrar a mesma camada rica em irídio em dezenas de locais ao redor do mundo, na Dinamarca, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, no Canadá. A distribuição global da camada de irídio era uma evidência poderosa, mas os cientistas ainda precisavam encontrar a cratera do impacto. Um asteroide grande o suficiente para causar uma extinção global deveria ter deixado uma cicatriz gigantesca na superfície terrestre. O problema é que 66 milhões de anos é muito tempo na escala geológica. Placas tectônicas se movem, oceanos se expandem, continentes derivam. A cratera poderia estar enterrada sob camadas de sedimento, submersa no fundo do oceano, ou até mesmo ter sido destruída por processos geológicos. A busca pela cratera se tornou uma obsessão para muitos cientistas.
Eles sabiam que estavam procurando uma estrutura com pelo menos 150 quilômetros de diâmetro, baseando-se no tamanho estimado do asteroide necessário para produzir a quantidade observada de irídio. Durante anos, várias crateras foram propostas como candidatas, mas nenhuma tinha a idade correta ou o tamanho adequado. A pista decisiva veio de uma fonte inesperada, a indústria petrolífera. Nos anos 80, a empresa estatal mexicana Pemex estava fazendo levantamentos geofísicos na península de Yucatán, procurando depósitos de petróleo. Os geólogos da Pemex notaram uma anomalia gravitacional semicircular muito grande na região, centrada na pequena cidade de Chicxulub Puerto. Estruturas circulares detectadas por gravimetria geralmente indicam crateras de impacto antigas, mas ninguém na época fez a conexão com a extinção dos dinossauros. Foi só no final dos anos 80 que um geofísico chamado Glenn Penfield, que trabalhava para uma empresa de exploração petrolífera, percebeu a importância dos dados de Chicxulub. Ele estava revisando os levantamentos magnéticos e gravitacionais da região quando reconheceu o padrão característico de uma cratera de impacto gigantesca. A estrutura tinha aproximadamente 180 quilômetros de diâmetro e estava parcialmente enterrada sob sedimentos recentes, parcialmente submersa no Golfo do México. Glenn tentou publicar sua descoberta, mas enfrentou resistência da comunidade científica. Muitos ainda duvidavam da hipótese do impacto de asteroide, e uma cratera enterrada no México parecia evidência insuficiente. Foi preciso mais uma década de pesquisas para confirmar definitivamente que Chicxulub era realmente a cratera que os cientistas procuravam. A confirmação veio através de perfurações científicas. No início dos anos 90, equipes internacionais de pesquisadores começaram a perfurar a estrutura de Chicxulub, extraindo núcleos de rocha das profundidades da cratera. O que encontraram foi exatamente o que esperavam de um impacto catastrófico: vidros de impacto, que são rochas derretidas e resfriadas rapidamente pela energia do impacto. Quartzo chocado, que é uma forma especial de quartzo que só se forma sob pressões extremas, como as geradas por impactos de asteroides, e brechas de impacto, que são rochas fragmentadas e recimentadas pelo evento. As análises radiométricas das rochas perfuradas confirmaram que a cratera tinha exatamente 66 milhões de anos, coincidindo perfeitamente com a idade da camada de irídio e a extinção dos dinossauros. Mais importante ainda, o tamanho da cratera indicava que o asteroide responsável tinha cerca de 10 quilômetros de diâmetro, exatamente o tamanho previsto pelos modelos teóricos. Mas a história não termina aí. Conforme os cientistas continuaram estudando Chicxulub, descobriram detalhes cada vez mais impressionantes sobre o impacto. A cratera tem uma estrutura complexa, com anéis concêntricos que se formaram durante os primeiros minutos após o impacto. O anel central, onde fica a cidade de Chicxulub Puerto, na verdade representa o pico central da cratera, que se ergueu como uma montanha gigantesca momentos após o impacto, antes de colapsar novamente. As rochas perfuradas revelaram também evidências diretas dos efeitos imediatos do impacto. Camadas de esferas de vidro microscópicas mostram como o material derretido foi ejetado da cratera e se espalhou por milhares de quilômetros. Depósitos de tsunami encontrados na região caribenha e no sul dos Estados Unidos testemunham as ondas gigantescas que varreram a área minutos após o impacto. Uma das descobertas mais fascinantes foi a presença de enxofre vaporizado nas rochas da cratera. A região de Chicxulub é rica em rochas sedimentares contendo gesso e anidrita, que são minerais sulfatados. O impacto vaporizou enormes quantidades desses minerais, lançando trilhões de toneladas de compostos de enxofre na atmosfera. Isso explica parte da devastação global que se seguiu, porque esses compostos formaram aerossóis que bloquearam a luz solar e causaram chuvas ácidas por todo o planeta. Hoje, Chicxulub é considerada uma das estruturas geológicas mais bem estudadas da Terra. Expedições científicas continuam perfurando a cratera, revelando novos detalhes sobre os processos físicos e químicos que ocorreram durante o impacto. Em 2016, uma expedição internacional perfurou o anel de picos da cratera, extraindo amostras das rochas que se formaram nos primeiros minutos após o impacto. A descoberta de Chicxulub revolucionou completamente nossa compreensão sobre extinções em massa e o papel dos impactos de asteroides na história da Terra. Ela provou que eventos extraterrestres podem ter consequências profundas e duradouras para a vida em nosso planeta.
Mais importante ainda, ela nos mostrou que a Terra não é um sistema isolado, mas faz parte de um sistema solar dinâmico, onde colisões catastróficas podem ocorrer. A história da descoberta de Chicxulub também ilustra como a ciência funciona na prática. Uma observação curiosa feita por Walter Álvares em rochas italianas levou a décadas de investigação, envolvendo centenas de cientistas de diferentes disciplinas. A confirmação da hipótese do impacto exigiu evidências de múltiplas fontes: química, física, geologia, paleontologia e até dados da indústria petrolífera. Atualmente, os cientistas estimam que existam aproximadamente 190 crateras de impacto confirmadas na Terra, mas Chicxulub permanece como a mais jovem das grandes crateras e a única definitivamente associada a uma extinção em massa. Sua descoberta abriu um campo inteiramente novo de pesquisa, chamado de geologia de impactos, que estuda os efeitos de colisões de asteroides e cometas na história terrestre. A cratera de Chicxulub continua fornecendo insights sobre um dos momentos mais dramáticos da história da Terra. Cada nova perfuração, cada nova análise química, cada novo modelo computacional nos ajuda a entender melhor o que aconteceu naquele dia fatídico, há 66 milhões de anos, quando um pedaço de rocha espacial transformou completamente o curso da evolução terrestre e abriu caminho para o surgimento eventual dos mamíferos e, muito mais tarde, dos seres humanos. Agora que entendemos como os cientistas descobriram onde exatamente o asteroide atingiu a Terra, vamos mergulhar no que realmente aconteceu nas primeiras horas após esse impacto catastrófico. O que você está prestes a descobrir vai muito além do que qualquer filme de ficção científica já conseguiu retratar, porque a realidade foi ainda mais terrível e fascinante do que nossa imaginação consegue conceber. Quando aquele asteroide de 10 quilômetros de diâmetro colidiu com a península de Yucatán, ele não simplesmente fez um buraco gigante no chão e fim de história. O impacto desencadeou uma sequência de eventos físicos tão extremos que transformaram toda a superfície terrestre em um inferno literal durante as primeiras horas. Para entender o que aconteceu, imagine a energia liberada, o equivalente a 10 bilhões de bombas de Hiroshima explodindo simultaneamente. Mas essa comparação nem sequer arranha a superfície da devastação real. O primeiro efeito do impacto foi a ejeção de material rochoso em uma escala que desafia a compreensão humana. O asteroide atingiu a superfície terrestre a uma velocidade de aproximadamente 20 km por segundo. Nessa velocidade, mesmo uma pedra pequena carrega energia suficiente para causar destruição massiva. Imagine então um objeto do tamanho de uma montanha. O impacto vaporizou instantaneamente tanto o asteroide quanto uma quantidade gigantesca de rochas terrestres, criando uma bola de fogo que se expandiu a velocidades supersônicas. Mas o que tornou esse evento verdadeiramente global foi o que aconteceu nos minutos seguintes ao impacto. A explosão ejetou trilhões de toneladas de material rochoso derretido e vaporizado diretamente para o espaço. Esse material não ficou flutuando no vácuo espacial para sempre. A gravidade terrestre começou imediatamente a puxar esses detritos de volta para a atmosfera, mas agora eles estavam espalhados por todo o globo. Pense nisso como se fosse uma chuva, mas uma chuva de rochas derretidas caindo simultaneamente em todos os continentes. Quando esses fragmentos incandescentes começaram a reentrar na atmosfera terrestre, eles se comportaram exatamente como meteoros que vemos ocasionalmente no céu noturno, só que eram bilhões deles caindo ao mesmo tempo por toda parte. A fricção com a atmosfera aqueceu esses detritos a temperaturas de mais de 1.500 graus Celsius, transformando-os em projéteis incandescentes que bombardearam toda a superfície do planeta. A intensidade desse bombardeio global foi algo sem precedentes na história da Terra. Cada metro quadrado da superfície terrestre estava sendo atingido por múltiplos fragmentos ardentes a cada segundo. A energia térmica liberada por essa chuva de detritos foi tão intensa que a temperatura do ar próximo ao solo subiu rapidamente para 260 graus Celsius em todo o planeta. Para você ter uma dimensão dessa temperatura, a água ferve a 100 graus. Imagine um forno gigantesco engolfando toda a Terra. Esse aquecimento extremo durou aproximadamente 4 horas. Durante esse período, qualquer organismo que estivesse exposto na superfície terrestre foi literalmente cozinhado vivo.
Dinossauros que haviam sobrevivido ao impacto inicial, que talvez estivessem a milhares de quilômetros de distância da cratera de Chicxulub, foram mortos por esse pulso térmico global. Não importava se eles estavam na África, na Ásia, na América do Norte ou do Sul, a Terra inteira havia se tornado um forno gigantesco. As florestas do mundo inteiro entraram em combustão espontânea. Árvores que haviam crescido durante décadas ou até séculos foram incineradas em questão de minutos. O fenômeno foi tão intenso que nem mesmo a vegetação com alto teor de água conseguiu resistir. Plantas aquáticas em lagos rasos foram cozinhadas pela radiação térmica que penetrava na água. Apenas vegetação em cavernas muito profundas ou sob uma cobertura significativa de água teve alguma chance de sobreviver. Mas nem todos os animais morreram durante essas 4 horas terríveis. Os sobreviventes foram aqueles que, por sorte ou por hábitos de vida, conseguiram se proteger da radiação térmica mortal. Animais que viviam em tocas profundas tiveram uma vantagem enorme. O solo é um excelente isolante térmico, e mesmo a poucos metros de profundidade, as temperaturas permaneceram em níveis suportáveis. Pequenos mamíferos que já habitavam sistemas de túneis subterrâneos conseguiram escapar do pior do aquecimento. Crocodilos e outros répteis semiaquáticos foram alguns dos grandes sobreviventes desse período crítico. Eles tinham a capacidade de submergir completamente na água e permanecer submersos por longos períodos. A água funcionou como um escudo térmico extremamente eficaz. Mesmo quando a superfície de lagos e rios começou a aquecer, a apenas 2 ou 3 metros de profundidade, as temperaturas permaneceram toleráveis. Os crocodilos puderam literalmente assistir ao apocalipse debaixo da água, protegidos por essa barreira natural. As tartarugas também se beneficiaram enormemente de seus hábitos aquáticos e semiaquáticos. Além da proteção oferecida pela água, elas tinham a vantagem adicional de seus cascos resistentes, que forneciam isolamento extra contra o calor. Muitas espécies de tartarugas também possuem a capacidade de reduzir drasticamente seu metabolismo, permanecendo imóveis por horas, enquanto o mundo ao redor pegava fogo. Peixes que viviam em águas mais profundas nem sequer perceberam o que estava acontecendo na superfície. A radiação térmica não conseguia penetrar significativamente em corpos de água profundos. Lagos com mais de 10 metros de profundidade permaneceram relativamente inalterados durante o pulso térmico inicial. Rios caudalosos também ofereceram proteção, especialmente em suas partes mais profundas. O interessante é que esse evento criou uma seleção natural instantânea e extremamente rigorosa. Não importava se você era o dinossauro mais forte, o mais inteligente ou o mais adaptado. Se você estivesse na superfície durante essas 4 horas críticas, suas chances de sobrevivência eram praticamente zero. Por outro lado, animais que normalmente seriam considerados mais vulneráveis, como pequenos mamíferos em tocas, tinham uma vantagem gigantesca. A intensidade do bombardeio de detritos variou ligeiramente ao redor do globo, dependendo de fatores como latitude, época do ano e posição relativa ao ponto de impacto. Regiões mais próximas a Chicxulub receberam fragmentos maiores e mais numerosos, enquanto áreas mais distantes foram bombardeadas principalmente por partículas menores. Mas essa diferença foi irrelevante do ponto de vista da sobrevivência, porque mesmo o bombardeio mais leve foi suficiente para elevar as temperaturas a níveis letais. Os incêndios globais que se seguiram foram outro aspecto devastador desse período. Conforme a vegetação seca pegava fogo devido ao calor extremo, os incêndios se espalhavam rapidamente, consumindo florestas inteiras. Esses incêndios não eram como os incêndios florestais que conhecemos hoje, que podem ser combatidos ou que eventualmente se extinguem por falta de combustível. Eram incêndios alimentados continuamente pela chuva incessante de detritos incandescentes. A fumaça e as cinzas produzidas por esses incêndios globais começaram imediatamente a se acumular na atmosfera, criando uma camada espessa que começaria a bloquear a luz solar nas horas seguintes. Mas durante as primeiras 4 horas, o problema principal não era a escuridão, mas sim o calor mortal que tornava a superfície terrestre inabitável para a maioria das formas de vida. Animais de grande porte foram particularmente vulneráveis durante esse período. Seus corpos grandes significavam que eles não conseguiam encontrar abrigo adequado facilmente. Um tiranossauro simplesmente não cabia em uma toca pequena, e mesmo que encontrasse uma caverna grande o suficiente, o calor radiante poderia penetrar nesses espaços abertos. Saurópodes gigantes, com seus longos pescoços sempre expostos, não tinham como se esconder completamente da radiação térmica.
Por outro lado, animais pequenos tinham muito mais opções de abrigo. Podiam se esconder sob rochas, em fendas pequenas, dentro de troncos ocos ou em tocas rasas que ainda ofereciam proteção suficiente. Seu menor tamanho corporal também significava que eles perdiam calor mais rapidamente, sendo menos suscetíveis ao superaquecimento fatal. A distribuição dos sobreviventes desse período crítico moldou completamente a vida na Terra dali em diante. Grupos de animais que conseguiram passar por essas 4 horas terríveis se tornaram os ancestrais de toda a vida animal moderna. Aqueles que não conseguiram foram extintos para sempre, independentemente de quão bem adaptados estivessem antes do impacto. Regiões polares podem ter oferecido alguma proteção adicional devido às temperaturas iniciais mais baixas, mas mesmo assim, o aquecimento global foi suficiente para tornar esses locais inabitáveis durante o pulso térmico. A única diferença foi que talvez o período letal tenha sido ligeiramente mais curto nessas regiões. Ecossistemas marinhos próximos à superfície foram devastados durante esse período. Peixes que viviam nos primeiros metros da coluna d'água foram cozinhados pelo calor extremo. Corais em águas rasas foram mortos instantaneamente. Algas marinhas que dependiam de luz solar e viviam próximas à superfície foram eliminadas. Apenas a vida em águas mais profundas conseguiu escapar da devastação inicial. O bombardeio de detritos incandescentes também teve efeitos químicos significativos. Os fragmentos rochosos derretidos reagiram com a atmosfera, alterando temporariamente sua composição química. Vapores de rochas vaporizadas adicionaram novos compostos químicos ao ar, muitos dos quais eram tóxicos para a vida terrestre. Quando as 4 horas mortais finalmente terminaram, o bombardeio de detritos começou a diminuir gradualmente, mas o alívio foi apenas temporário. O calor extremo havia sido apenas a primeira fase da catástrofe. Conforme os últimos fragmentos incandescentes caíam do céu, um novo tipo de inferno estava apenas começando. As trilhões de toneladas de poeira, cinzas e fumaça que haviam sido lançadas na atmosfera durante o impacto e os incêndios subsequentes começaram a se espalhar por todo o globo, bloqueando progressivamente a luz solar e preparando o palco para a próxima fase da extinção em massa. O pulso térmico global havia eliminado uma porcentagem gigantesca da vida terrestre em apenas 4 horas, mas os sobreviventes que conseguiram se proteger durante esse período crítico ainda enfrentariam meses ou anos de condições ambientais extremamente hostis. A Terra havia se transformado de um forno global em algo completamente diferente, mas igualmente mortal para a maioria das formas de vida restantes. Entre os poucos grupos que conseguiram resistir a essas condições extremas, os animais aquáticos se destacaram como os grandes vencedores evolutivos do momento. Mas não foi apenas sorte que permitiu que crocodilos, tartarugas e outros organismos aquáticos atravessassem essa catástrofe global. Na verdade, eles possuíam uma combinação específica de características anatômicas e comportamentais que os transformaram em verdadeiras máquinas de sobrevivência durante o apocalipse. Os crocodilos já eram veteranos da sobrevivência muito antes do asteroide chegar. Esses animais evoluíram há mais de 200 milhões de anos e já haviam passado por várias extinções menores ao longo de sua história evolutiva. Quando o asteroide atingiu a Terra, os crocodilos tinham um arsenal de adaptações que pareciam ter sido especificamente projetadas para enfrentar catástrofes globais, embora na realidade essas características tivessem evoluído para outros propósitos. A primeira grande vantagem dos crocodilos era sua capacidade extraordinária de permanecer submersos por longos períodos. Um crocodilo moderno pode ficar debaixo d'água por mais de 1 hora sem respirar, e durante situações de estresse extremo, alguns podem estender esse tempo para várias horas. Essa habilidade dependia de um conjunto de adaptações fisiológicas impressionantes. Quando submersos, os crocodilos conseguem reduzir drasticamente seu metabolismo, diminuindo a frequência cardíaca e direcionando o pouco oxigênio disponível apenas para os órgãos mais essenciais, como o cérebro e o coração. Durante as 4 horas críticas de bombardeio térmico, enquanto a superfície terrestre estava sendo incinerada a 260 graus Celsius, os crocodilos simplesmente mergulharam no fundo de rios e lagos e esperaram a tempestade passar. A água funcionava como um escudo térmico perfeito. Mesmo quando a superfície dos corpos d'água começava a aquecer devido à radiação intensa, a apenas 2 metros de profundidade as temperaturas permaneciam em níveis completamente
completamente suportáveis, mas a proteção oferecida pela água ia muito além do isolamento térmico. A água também absorvia e dispersava eficientemente a energia dos fragmentos incandescentes que caíam do céu. Quando esses detritos ardentes atingiam a superfície de um lago ou rio, eles eram rapidamente resfriados e neutralizados. Os crocodilos no fundo podiam ouvir o barulho dos impactos acima de suas cabeças, mas estavam completamente protegidos dos efeitos letais. A anatomia dos crocodilos também os ajudou imensamente. Suas narinas possuem válvulas especiais que se fecham automaticamente quando eles mergulham, impedindo a entrada de água nos pulmões. Seus olhos e ouvidos também têm membranas protetoras que se fecham durante o mergulho. Essas adaptações permitiam que eles permanecessem completamente submersos, sem nenhum desconforto, transformando o fundo de rios e lagos em bunkers naturais contra a radiação mortal. Outra característica crucial dos crocodilos era seu sistema circulatório altamente eficiente. Durante mergulhos prolongados, eles conseguem desviar o fluxo sanguíneo dos órgãos menos essenciais e concentrá-lo nos órgãos vitais. Isso significa que, mesmo com níveis baixos de oxigênio, eles conseguem manter as funções cerebrais e cardíacas funcionando normalmente por horas a fio. Durante o período crítico pós-impacto, essa capacidade foi literalmente a diferença entre vida e morte. Os crocodilos também tinham uma vantagem importante em termos de dieta. Eles eram predadores oportunistas e necrófagos, capazes de comer praticamente qualquer tipo de material orgânico. Quando o pulso térmico inicial terminou, o mundo estava repleto de carcaças de animais que haviam sido mortos pela radiação. Enquanto outros sobreviventes enfrentavam a escassez crítica de alimentos, os crocodilos tinham um banquete à disposição. Eles podiam se alimentar dos corpos de dinossauros, peixes mortos, vegetação carbonizada, basicamente qualquer coisa que contivesse proteínas ou carboidratos. Mas talvez a característica mais importante dos crocodilos fosse seu metabolismo extremamente lento. Esses animais podem passar meses sem comer quando as condições são adversas. Durante períodos de escassez, eles simplesmente reduzem todas as atividades metabólicas ao mínimo, entrando em um estado quase de hibernação. Essa capacidade foi crucial durante os meses de escuridão que se seguiram ao impacto, quando a fotossíntese parou completamente e as cadeias alimentares colapsaram. As tartarugas eram outro grupo de sobreviventes aquáticos que possuía adaptações similares, mas com algumas vantagens adicionais. Muitas espécies de tartarugas do Cretáceo tardio já eram semi-aquáticas ou completamente aquáticas, passando a maior parte de suas vidas em rios, lagos ou oceanos. Como os crocodilos, elas conseguiam permanecer submersas por longos períodos, protegidas da radiação térmica mortal pela camada de água acima delas. O casco das tartarugas fornecia proteção adicional contra os fragmentos incandescentes que caíam do céu. Mesmo se uma tartaruga fosse pega na superfície durante o bombardeio inicial, seu casco poderia absorver parte da energia térmica e proteger os órgãos internais. O casco funcionava como uma armadura natural contra tanto o calor extremo quanto os impactos físicos dos detritos espaciais. As tartarugas também tinham metabolismos naturalmente lentos, ainda mais lentos que os crocodilos. Algumas espécies podiam reduzir seu metabolismo a níveis tão baixos que conseguiam sobreviver praticamente sem oxigênio por períodos prolongados. Durante os meses de escuridão que se seguiram ao impacto, quando os níveis de oxigênio atmosférico diminuíram devido aos incêndios globais, essa capacidade foi essencial para a sobrevivência. Peixes em águas profundas tiveram uma experiência completamente diferente durante a catástrofe. Para eles, o evento inicial foi quase imperceptível. A radiação térmica que estava incinerando a superfície terrestre simplesmente não conseguia penetrar além dos primeiros metros da água. Peixes que viviam a 10, 20 ou 50 metros de profundidade continuaram suas vidas normalmente durante as 4 horas críticas, sem sequer perceber que o mundo acima estava pegando fogo. No entanto, os peixes enfrentaram desafios únicos nos dias e semanas seguintes. Conforme plantas aquáticas e fitoplâncton começaram a morrer devido à falta de luz solar, os níveis de oxigênio dissolvido na água começaram a diminuir. Muitas espécies de peixes que dependiam de altos níveis de oxigênio morreram por asfixia, mas espécies adaptadas a ambientes com pouco oxigênio, como algumas carpas primitivas e peixes pulmonados, conseguiram sobreviver. Invertebrados aquáticos também tiveram taxas de sobrevivência variadas. Moluscos bivalves, que viviam enterrados
enterrados no sedimento do fundo de lagos e rios estavam duplamente protegidos, tanto pela água quanto pela lama. Crustáceos, como caranguejos primitivos, conseguiram se esconder em tocas subaquáticas ou sob rochas no fundo de corpos d'água. Muitos insetos aquáticos em suas formas larvais conseguiram sobreviver, embora suas formas adultas terrestres tenham sido dizimadas, mas nem todos os ambientes aquáticos ofereceram proteção igual. Lagos rasos com menos de 2 metros de profundidade aqueceram rapidamente durante o pulso térmico, matando a maioria de seus habitantes. Pequenos riachos também ofereceram proteção limitada, especialmente se não tivessem poções profundas onde os animais pudessem se refugiar. Os ambientes aquáticos mais seguros eram rios caudalosos, lagos profundos e, obviamente, os oceanos. Nos oceanos, a situação era complexa. As águas superficiais foram aquecidas significativamente, causando morte massiva de plâncton e peixes que viviam próximos à superfície, mas as águas profundas permaneceram relativamente inalteradas. Isso criou uma situação onde a vida marinha superficial foi devastada, mas os ecossistemas de águas profundas continuaram funcionando quase normalmente. Mamíferos marinhos primitivos, se é que existiam na época, teriam tido vantagens similares aos crocodilos. Sua capacidade de mergulhar e permanecer submersos os teria protegido durante o período crítico inicial. No entanto, a maioria dos mamíferos do Cretáceo tardio ainda eram terrestres e de pequeno porte. A temperatura da água também variou dependendo da localização geográfica e da profundidade. Águas tropicais rasas foram mais severamente afetadas que águas temperadas ou polares. Lagos de alta altitude, que já eram naturalmente mais frios, ofereceram melhores condições de sobrevivência que lagos em planícies quentes. Uma das adaptações mais impressionantes dos sobreviventes aquáticos era sua capacidade de lidar com mudanças súbitas na química da água. Conforme cinzas vulcânicas e detritos do impacto se dissolviam na água, elas alteravam significativamente o pH e a composição química de rios e lagos. Animais com sistemas de osmorregulação eficientes conseguiram se adaptar a essas mudanças químicas, enquanto espécies mais sensíveis foram eliminadas. Os crocodilos, em particular, demonstraram uma tolerância impressionante a águas com diferentes composições químicas. Eles conseguiam sobreviver tanto em água doce quanto em água salobra, e até mesmo tolerar níveis moderados de poluição química. Durante os meses seguintes ao impacto, conforme a chuva ácida alterava a química dos corpos d'água, essa flexibilidade fisiológica foi crucial. Tartarugas marinhas primitivas tiveram uma vantagem adicional: sua capacidade de migrar entre diferentes corpos d'água. Se as condições em um local se tornavam insuportáveis, elas podiam simplesmente se mover para outro ambiente aquático com melhores condições. Essa mobilidade foi uma ferramenta de sobrevivência importante durante o período caótico pós-impacto. A estrutura social simples desses animais também foi uma vantagem. Ao contrário de espécies que dependiam de estruturas sociais complexas ou comportamentos cooperativos elaborados, crocodilos e tartarugas eram essencialmente solitários. Eles não dependiam de grupos grandes para sobreviver, o que significava que mesmo populações muito pequenas podiam persistir e eventualmente se recuperar. A reprodução desses animais também os ajudou na recuperação pós-catástrofe. Muitas espécies de crocodilos e tartarugas colocam dezenas ou até centenas de ovos por ninhada, aumentando as chances de que pelo menos alguns filhotes sobrevivessem às condições adversas. Suas estratégias reprodutivas eram baseadas em quantidade em vez de cuidado parental intensivo, o que funcionava bem em ambientes instáveis. Durante os meses de escuridão que se seguiram ao impacto inicial, enquanto a fotossíntese havia parado e as cadeias alimentares terrestres entraram em colapso total, os ecossistemas aquáticos profundos continuaram funcionando de forma relativamente normal. Bactérias quimiotróficas no fundo de lagos e oceanos continuaram produzindo energia através de processos químicos que não dependiam da luz solar, fornecendo a base para cadeias alimentares alternativas. Esses sobreviventes aquáticos se tornaram os repositórios genéticos que permitiram a eventual recuperação da vida na Terra. Quando as condições finalmente começaram a melhorar, anos ou décadas após o impacto, foram esses animais que repovoaram os ecossistemas devastados. Crocodilos
saíram da água para recolonizar ambientes terrestres. Tartarugas se espalharam para novos habitats. Peixes forneceram alimento para os primeiros ecossistemas terrestres em recuperação. A lição mais importante da sobrevivência desses grupos é que as extinções em massa não são necessariamente eventos que favorecem os mais fortes ou os mais inteligentes. Em vez disso, elas favorecem os organismos que, por acaso, possuem as características certas para sobreviver a condições específicas e extremas. Os crocodilos e tartarugas não sobreviveram porque eram superiores aos dinossauros, mas porque tinham adaptações pré-existentes que se tornaram cruciais durante uma catástrofe que ninguém poderia ter previsto. Mas enquanto esses sobreviventes aquáticos conseguiram escapar do inferno inicial, o que aconteceu nas horas e dias seguintes transformou completamente a natureza da catástrofe. A Terra estava prestes a experimentar algo que faria o pulso térmico inicial parecer apenas o primeiro ato de uma tragédia muito maior. Todo aquele material que havia sido ejetado para a atmosfera durante o impacto e os incêndios globais agora começava a criar um fenômeno que mergulharia o planeta em uma escuridão mortal. Trilhões de toneladas de poeira microscópica, cinzas vulcânicas, fuligem dos incêndios globais e vapor d'água haviam sido lançados na alta atmosfera durante as primeiras horas após o impacto. Esse material não simplesmente desapareceu ou se assentou rapidamente no solo. Em vez disso, ele começou a se espalhar por toda a atmosfera terrestre, formando uma camada espessa e opaca que circundava completamente o planeta. Para entender a magnitude desse fenômeno, imagine que você pegasse toda a poeira de uma tempestade de areia gigantesca, multiplicasse por 1.000.000 e então espalhasse isso uniformemente por toda a atmosfera da Terra. Mas não era apenas poeira comum, era uma mistura tóxica de partículas microscópicas de rocha vaporizada, cinzas de vegetação queimada, compostos químicos resultantes da vaporização do asteroide e uma infinidade de outras substâncias que nunca deveriam estar flutuando no ar que os organismos terrestres respiravam. A primeira coisa que aconteceu foi o bloqueio progressivo da luz solar. Durante as primeiras horas após o impacto, enquanto o bombardeio de detritos incandescentes ainda estava acontecendo, ainda havia alguma luz chegando à superfície terrestre. Mas conforme mais e mais material se acumulava na atmosfera, o céu foi escurecendo gradualmente. Em questão de dias, a Terra estava envolta em uma escuridão quase total. Não era apenas uma escuridão como a de uma noite normal. Era uma escuridão absoluta, como se alguém tivesse apagado o sol. Mesmo durante o que deveria ser o meio-dia, a luminosidade na superfície terrestre era menor que a de uma noite de lua cheia. Em muitas regiões, a escuridão era tão completa que se você estendesse a mão na sua frente, não conseguiria vê-la. Essa escuridão não durou apenas alguns dias ou semanas. Estimativas científicas sugerem que a luz solar foi bloqueada quase completamente por pelo menos 6 meses e parcialmente bloqueada por vários anos. Durante os primeiros meses, menos de 1% da luz solar normal conseguia penetrar através da camada de detritos atmosféricos. Para plantas que dependiam da fotossíntese, isso foi uma sentença de morte praticamente instantânea. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas convertem luz solar, dióxido de carbono e água em açúcar e oxigênio. É literalmente a base de toda a vida na Terra, porque todos os organismos, direta ou indiretamente, dependem da energia capturada pelas plantas através da fotossíntese. Quando a luz solar foi bloqueada, esse processo parou completamente em todo o planeta. As plantas começaram a morrer em uma escala nunca vista antes na história da Terra. Grandes florestas que haviam sobrevivido ao pulso térmico inicial agora murchavam e apodreciam na escuridão permanente. Árvores que haviam crescido durante décadas ou séculos começaram a usar suas reservas de energia armazenadas, mas essas reservas não duraram muito tempo. Em questão de semanas, árvores gigantescas estavam morrendo simplesmente por falta de luz solar. Plantas menores foram ainda mais severamente afetadas. Gramíneas, arbustos, plantas herbáceas, todas começaram a morrer rapidamente. Sem fotossíntese, elas não conseguiam produzir a energia necessária para manter suas funções vitais. O que antes era um mundo verde e exuberante
se transformou rapidamente em uma paisagem marrom e morta, coberta por vegetação apodrecendo. Mas a morte das plantas foi apenas o começo do colapso. Herbívoros que dependiam dessa vegetação começaram a passar fome quase imediatamente. Dinossauros herbívoros que haviam sobrevivido ao inferno inicial agora enfrentavam um mundo onde simplesmente não havia mais nada para comer. Esses animais gigantescos precisavam de quantidades enormes de comida todos os dias para manter seus metabolismos funcionando. E, de repente, toda a sua fonte de alimento havia desaparecido. Pequenos herbívoros tinham algumas vantagens sobre os grandes. Eles precisavam de menos comida e podiam sobreviver com recursos alternativos, como sementes, raízes e bulbos que estavam armazenados no solo. Alguns conseguiram se alimentar de madeira morta, casca de árvores ou vegetação em decomposição. Mas, mesmo para esses animais menores, as opções de alimento se tornaram cada vez mais escassas conforme os meses passaram. Nos oceanos, o colapso foi igualmente dramático. O fitoplâncton, que são plantas microscópicas que flutuam próximas à superfície dos oceanos, são responsáveis por uma porcentagem gigantesca da fotossíntese global. Esses organismos minúsculos produzem mais oxigênio que todas as florestas terrestres juntas. Quando a luz solar foi bloqueada, o fitoplâncton começou a morrer em massa. A morte do fitoplâncton teve efeitos cascata devastadores nos ecossistemas marinhos. Pequenos crustáceos e peixes que se alimentavam de fitoplâncton começaram a passar fome. Peixes maiores que comiam esses crustáceos e peixes menores também ficaram sem comida. Toda a cadeia alimentar marinha começou a entrar em colapso, começando pela base e subindo rapidamente para os níveis tróficos superiores. A escuridão também afetou drasticamente a temperatura global. Após o aquecimento extremo das primeiras horas, as temperaturas começaram a cair rapidamente. Sem luz solar para aquecer a superfície terrestre, o planeta começou a esfriar de forma significativa. Em muitas regiões, as temperaturas caíram 10, 20 ou até 30 graus Celsius abaixo do normal. Esse resfriamento global criou condições similares ao que hoje chamamos de inverno nuclear, um conceito que os cientistas desenvolveram décadas depois para descrever o que aconteceria se uma guerra nuclear global lançasse grandes quantidades de poeira e fumaça na atmosfera. A Terra estava experimentando um inverno de impacto, onde o bloqueio da luz solar causava um resfriamento global prolongado e devastador. O frio extremo foi particularmente mortal para répteis de grande porte, incluindo dinossauros que haviam conseguido sobreviver tanto ao pulso térmico inicial quanto à escassez inicial de alimento. Répteis são animais de sangue frio, dependendo da temperatura ambiente para regular sua temperatura corporal. Quando as temperaturas globais despencaram, esses animais simplesmente não conseguiram manter suas funções corporais básicas funcionando. Dinossauros pequenos podem ter tido alguma vantagem térmica, pois conseguiam se aquecer mais rapidamente quando encontravam pequenas fontes de calor. Alguns podem ter se aquecido próximo a fogueiras naturais, que ainda queimavam em algumas regiões, ou se abrigado em cavernas onde a temperatura era um pouco mais estável. Mas mesmo para eles, o frio prolongado foi um desafio quase impossível de superar. Mamíferos pequenos tiveram uma vantagem significativa durante esse período de resfriamento. Sendo animais de sangue quente, eles conseguiam gerar seu próprio calor corporal através do metabolismo. Suas coberturas de pelos forneciam isolamento adicional contra o frio. Muitos mamíferos também tinham o hábito de construir ninhos ou usar tocas subterrâneas, onde podiam se proteger das temperaturas extremamente baixas da superfície. A escuridão durou tanto tempo que muitas plantas esgotaram completamente suas reservas de energia. Mesmo plantas com raízes profundas e grandes quantidades de açúcar armazenado eventualmente morreram quando essas reservas se acabaram. Plantas que normalmente entravam em dormência durante o inverno tentaram usar essa estratégia, mas a escuridão durou muito mais tempo que qualquer inverno natural. Algumas plantas conseguiram sobreviver em microambientes especiais. Plantas próximas a fontes termais geotérmicas tiveram acesso tanto ao calor quanto a alguns minerais que podiam usar como fonte de energia alternativa. Plantas em cavernas profundas, que já estavam adaptadas a viver com muito pouca luz, tiveram melhores chances de sobrevivência. Algumas plantas aquáticas em lagos profundos conseguiram usar processos metabólicos alternativos que não dependiam completamente da fotossíntese. Fungos se tornaram extremamente importantes durante esse período. Ao contrário das plantas, os fungos não dependem da fotossíntese para obter energia. Em vez disso,
eles se alimentam de matéria orgânica morta, decompondo-a e extraindo nutrientes. Com a quantidade massiva de plantas e animais mortos disponíveis, os fungos experimentaram um crescimento populacional explosivo. Bactérias também prosperaram durante a escuridão. Muitas espécies de bactérias conseguem obter energia através de processos químicos que não envolvem luz solar. Bactérias que decompõem matéria orgânica, bactérias que processam compostos de enxofre, bactérias que vivem em ambientes sem oxigênio, todas encontraram condições favoráveis durante esse período caótico. A qualidade do ar se deteriorou dramaticamente durante os meses de escuridão. A atmosfera estava cheia de partículas microscópicas que eram tóxicas para respirar. Animais terrestres que tentavam respirar esse ar contaminado desenvolviam problemas respiratórios graves. Muitos morreram por envenenamento químico antes mesmo de morrer de fome ou frio. A chuva, quando ocorria, era altamente ácida devido aos compostos químicos suspensos na atmosfera. Essa chuva ácida corroía plantas sobreviventes, contaminava fontes de água doce e tornava ainda mais difícil para organismos terrestres encontrar água potável segura. Lagos e rios se tornaram quimicamente hostis para muitas formas de vida aquática. Os poucos organismos que conseguiram sobreviver durante esse período de escuridão prolongada foram aqueles que tinham características muito específicas: baixos requisitos energéticos, capacidade de usar fontes alternativas de alimento, tolerância a condições químicas adversas e resistência tanto ao frio extremo quanto à falta de oxigênio. A maioria dos grandes animais terrestres simplesmente não possuía essas características. Conforme os meses passaram, a camada de detritos na atmosfera começou gradualmente a se assentar. Partículas maiores caíram primeiro, seguidas pelas menores. Chuvas ajudaram a limpar parte do material suspenso no ar. Muito lentamente, pequenas quantidades de luz solar começaram a penetrar através da camada atmosférica, mas o processo foi extremamente lento e levou anos para que níveis significativos de luz solar voltassem a atingir a superfície terrestre. Durante todo esse período, a Terra era um planeta morto na superfície. Vastas extensões de continentes estavam cobertas por vegetação morta e apodrecendo. Carcaças de dinossauros e outros grandes animais pontilhavam a paisagem. O silêncio era quase total, quebrado apenas pelo vento soprando através de florestas mortas e pelo barulho ocasional de rochas caindo ou árvores mortas tombando. Era um mundo onde apenas os mais resistentes conseguiam sobreviver, e mesmo esses poucos sobreviventes enfrentavam condições que testavam os limites absolutos de suas capacidades de adaptação. A Terra havia se tornado um planeta alienígena, onde as regras normais da ecologia haviam sido completamente suspensas e onde apenas a vida mais tenaz conseguia persistir através dessa noite prolongada que parecia nunca ter fim. Mas se você pensou que a escuridão e o frio eram os únicos problemas que os sobreviventes enfrentavam, prepare-se para descobrir que havia algo ainda mais sinistro acontecendo simultaneamente. O próprio ar que os organismos respiravam e a água que bebiam estavam sendo transformados em uma sopa tóxica mortal. O impacto do asteroide havia desencadeado um processo de envenenamento químico global que tornaria grandes partes do planeta literalmente inabitáveis por anos. Quando aquele asteroide de 10 quilômetros se chocou contra as rochas da península de Yucatán, ele não atingiu apenas rochas comuns. A região de impacto era rica em depósitos de gesso e anidrita, minerais que contêm grandes quantidades de compostos sulfurosos. O impacto vaporizou instantaneamente trilhões de toneladas desses minerais ricos em enxofre, lançando-os diretamente na atmosfera superior em forma de gases superaquecidos. Para você entender a dimensão disso, imagine que todo o enxofre contido nas rochas de uma área do tamanho de um país médio foi instantaneamente transformado em gás e espalhado por toda a atmosfera terrestre. Estamos falando de quantidades de compostos sulfurosos que excedem tudo que já foi liberado por todas as erupções vulcânicas da história humana combinadas. Esses gases de enxofre não ficaram simplesmente flutuando inofensivamente na atmosfera. Eles começaram imediatamente a reagir com o vapor d'água presente no ar, formando ácido sulfúrico concentrado. Em questão de horas, a atmosfera terrestre estava saturada com aerossóis de ácido sulfúrico, criando as condições para a formação de chuva ácida em uma escala sem precedentes na história do planeta. A primeira chuva que caiu após o impacto era praticamente ácido puro. O pH dessa chuva era tão baixo que ela podia corroer metal e dissolve pedra calcária.
Para você ter uma noção da acidez, uma chuva normal tem pH entre 5,5 e 6,5. A chuva ácida comum, que já consideramos ambientalmente perigosa, tem pH entre 4 e 5. A chuva que caiu nas primeiras semanas após o impacto tinha pH entre 2 e 3, o que é comparável ao ácido de bateria. Plantas que haviam conseguido sobreviver tanto ao pulso térmico inicial quanto aos primeiros dias de escuridão começaram a ser literalmente dissolvidas por essa chuva corrosiva. Folhas murchavam e apodreciam em questão de horas quando expostas à precipitação ácida. Árvores que pareciam ter chances de sobrevivência tiveram sua casca corroída, expondo o interior da madeira a infecções e danos químicos adicionais. Mas o impacto da chuva ácida foi muito além da vegetação terrestre. Quando essa chuva extremamente ácida atingiu lagos, rios e oceanos, ela alterou drasticamente a química desses corpos d'água. Lagos de água doce se tornaram soluções ácidas hostis à maioria das formas de vida. Peixes que haviam conseguido sobreviver nos primeiros dias após o impacto começaram a morrer em massa conforme a água se tornava cada vez mais ácida. A acidificação dos oceanos foi particularmente devastadora. Os oceanos normalmente têm um pH ligeiramente alcalino, em torno de 8,1. Esse pH alcalino é mantido por um sistema complexo de equilíbrios químicos que envolvem carbonatos dissolvidos na água do mar. Quando trilhões de toneladas de ácido sulfúrico começaram a se dissolver nos oceanos, esse equilíbrio foi completamente destruído. Organismos marinhos com esqueletos ou conchas feitos de carbonato de cálcio foram os primeiros a sofrer. Moluscos, corais, foraminíferos e muitos tipos de plâncton marinho dependem da capacidade de extrair carbonato de cálcio da água do mar para construir suas estruturas protetivas. Quando o pH dos oceanos despencou, o carbonato de cálcio se tornou quimicamente instável, simplesmente se dissolvendo de volta na água. Imagine bilhões de criaturas marinhas tendo suas conchas e esqueletos literalmente dissolvidos enquanto ainda estavam vivos. Caracóis marinhos perdiam suas conchas protetoras, ficando expostos a predadores e às condições químicas hostis. Corais que haviam construído recifes ao longo de milhões de anos viram suas estruturas calcárias se dissolverem em questão de meses. O efeito foi particularmente cruel para os foraminíferos, que são organismos microscópicos extremamente abundantes nos oceanos. Esses pequenos organismos constroem conchas elaboradas feitas de carbonato de cálcio, e suas conchas acumuladas no fundo do oceano formam grande parte dos sedimentos marinhos. A acidificação oceânica causou extinção em massa desses organismos, interrompendo ciclos biogeoquímicos fundamentais que haviam funcionado estável por milhões de anos. Mas o enxofre não era o único elemento químico tóxico sendo liberado. O impacto também vaporizou grandes quantidades de rochas contendo chumbo, mercúrio, arsênico e outros metais pesados. Esses elementos, normalmente trancados com segurança em minerais sólidos no subsolo, foram subitamente liberados na atmosfera como vapores metálicos altamente tóxicos. Chumbo vaporizado se condensou e caiu com a chuva, contaminando solos e corpos d'água por todo o planeta. Mercúrio, que é neurotóxico mesmo em concentrações baixas, se espalhou globalmente através da atmosfera antes de se depositar na superfície terrestre. Arsênico tornou muitas fontes de água doce inutilizáveis para consumo animal. Animais terrestres que tentavam beber dessa água contaminada desenvolviam envenenamento por metais pesados. Sintomas incluíam problemas neurológicos, falha renal, problemas reprodutivos e morte. Mesmo animais que conseguiam encontrar pequenas quantidades de comida ainda morriam por envenenamento quando tentavam se hidratar. A contaminação dos solos teve efeitos duradouros. Metais pesados depositados pela chuva ácida se acumularam nas camadas superiores do solo, criando condições tóxicas que persistiriam por décadas. Plantas que eventualmente tentassem crescer novamente nesses solos contaminados absorviam esses metais tóxicos através de suas raízes, incorporando-os em seus tecidos e tornando-se venenosas para qualquer herbívoro que tentasse se alimentar delas. Nos oceanos, a química alterada criou zonas mortas massivas onde praticamente nenhuma vida podia existir. Essas não eram apenas áreas com baixo oxigênio, que já são problemáticas para a vida marinha, mas regiões onde a própria água se tornara quimicamente hostil à vida. A combinação de alta acidez, metais pesados dissolvidos e compostos sulfurosos criou um ambiente oceânico que era literalmente tóxico. A acidificação também afetou organismos que não tinham conchas calcárias.
Muitos peixes e invertebrados marinhos têm sistemas fisiológicos delicados que dependem de níveis específicos de pH para funcionar corretamente. Quando o pH oceânico mudou drasticamente, esses organismos perderam a capacidade de regular adequadamente seus fluidos corporais, resultando em morte por desequilíbrio osmótico. Pequenos crustáceos, que são a base de muitas cadeias alimentares marinhas, foram particularmente afetados. Suas carapaças, feitas parcialmente de carbonato de cálcio, começaram a se deteriorar na água ácida. Mesmo quando conseguiam sobreviver fisicamente, muitos perderam a capacidade de se reproduzir normalmente, pois o desenvolvimento de ovos e larvas foi severamente comprometido pelas condições químicas alteradas. A química da atmosfera também se tornou diretamente tóxica para organismos terrestres. Além das partículas de poeira e cinzas que bloqueavam a luz solar, o ar continha agora concentrações perigosas de gases sulfurosos, vapores de metais pesados e uma variedade de outros compostos tóxicos. Respirar esse ar contaminado causava danos imediatos aos sistemas respiratórios dos animais. Dinossauros e outros grandes animais terrestres que precisavam de grandes volumes de ar para manter seus metabolismos ativos foram particularmente vulneráveis ao envenenamento atmosférico. Seus pulmões grandes significavam que eles inalavam quantidades proporcionalmente maiores de toxinas a cada respiração. Mesmo animais que conseguiam encontrar abrigo e comida ainda morriam por danos pulmonares causados pela inalação prolongada de ar tóxico. Mamíferos pequenos em tocas subterrâneas tiveram alguma proteção contra a contaminação atmosférica, pois o solo filtrava parte das toxinas do ar antes que ele chegasse às suas tocas. No entanto, mesmo esses animais protegidos enfrentavam desafios quando saíam à superfície para procurar comida ou água. A chuva ácida também teve efeitos indiretos devastadores. Ela alterou drasticamente os ciclos biogeoquímicos naturais que controlam a distribuição de nutrientes essenciais no ambiente. Nutrientes importantes como nitrogênio e fósforo, que são cruciais para o crescimento das plantas, foram lavados dos solos pela chuva ácida extremamente corrosiva. Rios e lagos se tornaram soluções ácidas que não apenas matavam a vida aquática diretamente, mas também carregavam grandes quantidades de nutrientes dissolvidos para os oceanos. Isso criou um duplo problema. Os ambientes terrestres ficaram empobrecidos em nutrientes essenciais, enquanto os oceanos receberam pulsos massivos de nutrientes que desestabilizaram ainda mais seus ecossistemas já comprometidos. Em algumas regiões, a chuva ácida foi tão intensa que ela literalmente começou a dissolver rochas superficiais. Calcário e mármore, que são rochas feitas principalmente de carbonato de cálcio, foram particularmente suscetíveis. A dissolução dessas rochas liberou ainda mais íons de cálcio na água, alterando ainda mais a química dos corpos d'água locais. A duração do envenenamento químico global foi um fator crucial na determinação de quais organismos conseguiriam sobreviver. Não foi um evento químico breve que durou alguns dias ou semanas. A chuva ácida intensa continuou por meses, e níveis elevados de acidez persistiram nos oceanos e corpos d'água doce por anos. Organismos que podiam tolerar condições ácidas extremas tiveram vantagens significativas durante esse período. Algumas bactérias acidófilas, que normalmente vivem em ambientes naturalmente ácidos como fontes termais, encontraram condições favoráveis durante a crise química global. Certos fungos também demonstraram tolerância impressionante à acidez elevada, conseguindo decompor matéria orgânica mesmo em ambientes quimicamente hostis. A recuperação da química normal dos oceanos levou milhares de anos. Processos naturais de tamponamento químico eventualmente neutralizaram o excesso de acidez, mas isso foi um processo extremamente lento. Durante todo esse tempo, ecossistemas marinhos tiveram que funcionar sob condições químicas que eram fundamentalmente diferentes das condições sob as quais haviam evoluído. Corpos d'água em regiões com rochas calcárias se recuperaram mais rapidamente, pois a dissolve das rochas carbonatadas ajudou a neutralizar parte da acidez, mas lagos e rios em regiões com rochas graníticas ou outras rochas resistentes à dissolve permaneceram ácidos por décadas, criando ambientes aquáticos estéreis, onde praticamente nenhuma vida podia existir. O envenenamento químico global representou uma barreira adicional gigantesca para qualquer organismo tentando sobreviver à catástrofe. Não bastava encontrar abrigo contra o calor inicial, a escuridão subsequente e o frio extremo. Os sobreviventes também precisavam ser capazes de tolerar níveis extremos de toxicidade química que transformaram ar,
água e solo em substâncias letais para a maioria das formas de vida terrestres. Enquanto essa contaminação química devastava o planeta, ela desencadeou um processo ainda mais fundamental e devastador: o colapso sistemático de todas as cadeias alimentares terrestres. Você precisa entender que a extinção em massa não aconteceu de uma vez só, como se alguém tivesse apertado um botão que matou todos os dinossauros simultaneamente. Em vez disso, foi como uma série de dominós caindo em sequência, onde cada grupo de organismos que morria causava a morte do próximo grupo, criando uma reação em cadeia que se espalhou por todos os ecossistemas do planeta. A base de tudo eram as plantas. Sem fotossíntese funcionando devido à escuridão e com a vegetação sendo envenenada pela chuva ácida, a produção primária de energia na Terra parou completamente. Para você ter uma ideia do que isso significa, imagine que todas as fazendas, jardins, florestas e gramados do mundo parassem de produzir qualquer tipo de alimento ao mesmo tempo. Mas não era só isso, porque também não havia como importar comida de lugar nenhum, já que o planeta inteiro estava enfrentando a mesma situação. Os primeiros a sentirem o impacto foram os herbívoros de grande porte. Dinossauros como os saurópodes, aqueles pescoções gigantes que passavam o dia inteiro mastigando folhas, precisavam de quantidades absurdas de vegetação todos os dias só para manter seus corpos funcionando. Um Argentinosaurus adulto, por exemplo, provavelmente consumia mais de 400 quilos de vegetação por dia. Quando a vegetação fresca simplesmente desapareceu, esses gigantes começaram a morrer de fome em questão de semanas. Os ceratopsianos, aqueles dinossauros com chifres e escudos ósseos na cabeça, como o Triceratops, também dependiam de grandes quantidades de vegetação. Eles tinham bicos especializados para cortar plantas resistentes e dentes adaptados para mastigar material vegetal fibroso. Quando as plantas começaram a morrer e apodrecer, esses animais tentaram se alimentar da vegetação morta, mas vegetação em decomposição não fornece a nutrição necessária para manter grandes animais vivos. Os hadrossauros, conhecidos como dinossauros bico de pato, eram outro grupo de grandes herbívoros que foi rapidamente afetado. Eles tinham sistemas digestivos complexos adaptados para extrair nutrientes de plantas específicas. Quando essas plantas desapareceram, eles não conseguiram simplesmente mudar sua dieta para outras fontes de alimento. Seus corpos eram máquinas especializadas para processar vegetação fresca, e quando essa vegetação não estava mais disponível, eles perderam a capacidade de obter energia suficiente para sobreviver. Mas nem todos os herbívoros foram afetados da mesma forma. Animais menores tinham algumas vantagens cruciais. Primeiro, eles precisavam de muito menos comida. Um pequeno mamífero herbívoro podia sobreviver com uma quantidade de alimento que não seria nem um petisco para um dinossauro grande. Segundo, animais pequenos podiam explorar fontes alternativas de alimento que eram inacessíveis para os grandes. Pequenos mamíferos conseguiam escavar no solo em busca de raízes, bulbos e tubérculos que ainda tinham valor nutritivo, mesmo depois que a parte aérea das plantas havia morrido. Eles podiam roer cascas de árvores, procurar sementes armazenadas em tocas por outros animais e até mesmo se alimentar de insetos mortos e outros pequenos invertebrados. Sua flexibilidade dietética foi uma vantagem enorme durante a crise. Alguns herbívoros de médio porte também conseguiram se adaptar temporariamente mudando seus hábitos alimentares. Certos dinossauros ornitópodes menores podem ter começado a incluir mais material animal em suas dietas, comendo ovos, insetos, pequenos vertebrados ou até mesmo carniça. Essa flexibilidade dietética foi crucial para a sobrevivência durante os primeiros meses após o impacto. Conforme os grandes herbívoros começaram a morrer em massa, isso criou uma situação temporariamente favorável para necrófagos e detritívoros. Animais que se alimentavam de carcaças subitamente tiveram mais comida disponível do que jamais haviam visto. Pequenos crocodilos, algumas espécies de dinossauros menores, mamíferos oportunistas e vários tipos de invertebrados aproveitaram essa abundância temporária de carne, mas essa bonança foi de curta duração. Carcaças não se preservam indefinidamente, especialmente em um ambiente onde fungos e bactérias estavam proliferando devido à abundância de matéria orgânica morta. Após algumas semanas ou meses, mesmo essa fonte temporária de alimento começou a se esgotar, e os necrófagos também começaram a enfrentar escassez de comida. Os predadores de grande porte enfrentaram uma situação ainda pior que os herbívoros.
Dinossauros carnívoros, como o Tiranossauro Rex, dependiam de presas grandes e abundantes para sustentar seus metabolismos enormes. Um T-Rex adulto provavelmente precisava de cerca de 50 a 100 quilos de carne por dia. Quando os grandes herbívoros começaram a morrer de fome, os grandes predadores perderam sua principal fonte de alimento. Inicialmente, alguns grandes predadores podem ter se beneficiado da mortandade dos herbívoros se alimentando das carcaças frescas, mas um predador do tamanho de um T-Rex não pode simplesmente mudar sua dieta para presas menores. Seus corpos eram otimizados para caçar e processar grandes presas. Tentar sobreviver caçando pequenos animais seria como tentar encher um caminhão-tanque usando uma conta-gotas. Predadores menores tiveram mais sucesso na adaptação às novas condições. Pequenos dinossauros carnívoros, crocodilos jovens e mamíferos predadores podiam mudar mais facilmente para presas menores. Eles conseguiam caçar pequenos mamíferos, répteis, anfíbios, peixes e invertebrados que ainda estavam relativamente abundantes. Sua flexibilidade de caça foi uma vantagem crucial. O colapso das cadeias alimentares não aconteceu de forma uniforme em todos os ambientes. Ecossistemas terrestres foram mais severamente afetados que ecossistemas aquáticos, pelo menos inicialmente. Nos ambientes aquáticos, especialmente em águas profundas, alguns processos produtivos continuaram funcionando mesmo sem luz solar. Nos oceanos profundos, comunidades inteiras de organismos dependem de energia química em vez de energia solar. Bactérias quimiotróficas próximas a fontes hidrotermais continuaram produzindo energia através da oxidação de compostos químicos como sulfeto de hidrogênio. Essas comunidades bacterianas sustentavam pequenas cadeias alimentares que incluíam vermes, moluscos e crustáceos especializados. Mas mesmo nos ambientes aquáticos, o colapso das cadeias alimentares superficiais teve efeitos profundos. A morte massiva do fitoplâncton eliminou a base da maioria das cadeias alimentares marinhas. Pequenos crustáceos que se alimentavam de fitoplâncton começaram a morrer de fome, que por sua vez afetou os peixes que se alimentavam desses crustáceos, e assim por diante. Alguns peixes conseguiram sobreviver mudando para dietas alternativas. Espécies que conseguiam se alimentar de detritos orgânicos, algas mortas ou pequenos invertebrados bentônicos tiveram melhores chances de sobrevivência. Peixes com dietas mais flexíveis conseguiram explorar nichos alimentares que se tornaram temporariamente disponíveis. A situação em lagos de água doce foi particularmente complicada. Esses ambientes são geralmente menos diversos que os oceanos e têm cadeias alimentares mais simples. Quando a base dessas cadeias alimentares colapsou, todo o ecossistema lacustre entrou em colapso rapidamente. Muitos lagos se tornaram ambientes praticamente estéreis, com apenas algumas espécies de bactérias e fungos conseguindo sobreviver. Rios tiveram destinos variados, dependendo de suas características específicas. Rios que recebiam grandes quantidades de detritos orgânicos de suas bacias de drenagem mantiveram algumas cadeias alimentares baseadas em decomposição. Rios com conexões para ambientes marinhos podiam receber migrações de espécies marinhas adaptáveis, mas rios em regiões severamente afetadas se tornaram quase tão estéreis quanto os lagos. Invertebrados terrestres foram afetados de maneiras complexas. Muitas espécies que dependiam diretamente de plantas vivas morreram rapidamente quando a vegetação desapareceu. Mas algumas espécies que se alimentavam de madeira morta, folhas em decomposição ou outros materiais orgânicos mortos conseguiram persistir ou até mesmo prosperar temporariamente. Insetos detritívoros, como certas espécies de besouros e dípteros, encontraram abundância de recursos durante os primeiros meses após o impacto. Cupins que se alimentavam de madeira morta tiveram acesso a quantidades enormes de árvores mortas. Moscas e outros insetos que se reproduzem em matéria orgânica em decomposição experimentaram explosões populacionais temporárias. Mas mesmo esses insetos eventualmente enfrentaram problemas conforme os recursos de matéria orgânica morta se esgotaram ou se tornaram inadequados devido à decomposição avançada. Muitas espécies de insetos também eram vulneráveis às condições químicas alteradas, especialmente à acidez elevada e à presença de metais pesados no ambiente. Aranhas e outros aracnídeos que se alimentavam de insetos inicialmente se beneficiaram da abundância temporária de presas insetos. Mas conforme as populações de insetos começaram a declinar, os predadores de artrópodes também enfrentaram escassez de alimento.
Aranhas construtoras de teias foram particularmente afetadas, pois suas teias não funcionavam bem nas condições atmosféricas alteradas. A duração do colapso das cadeias alimentares foi um fator crucial na determinação de quais linhagens conseguiriam sobreviver. Organismos que podiam sobreviver por meses ou anos com recursos alimentares mínimos tiveram vantagens enormes. Animais com metabolismos lentos, capacidade de entrar em estados de dormência ou habilidade para usar fontes alternativas de energia conseguiram persisted através do período mais crítico. Mamíferos pequenos se destacaram nesse aspecto devido à sua capacidade de hibernar ou entrar em estados de torpor prolongado. Durante esses estados, eles podiam reduzir drasticamente suas necessidades energéticas, sobrevivendo com reservas corporais de gordura por períodos estendidos. Quando finalmente saíam da hibernação, mesmo pequenas quantidades de alimento eram suficientes para mantê-los vivos. Algumas espécies desenvolveram comportamentos alimentares completamente novos durante a crise. Animais que normalmente eram exclusivamente herbívoros começaram a incluir material animal em suas dietas. Predadores especializados começaram a se alimentar de tipos de presas que normalmente ignoravam. Essa flexibilidade comportamental foi essencial para a sobrevivência. A escassez de alimento também intensificou dramaticamente a competição entre os sobreviventes. Recursos que antes eram abundantes se tornaram extremamente escassos, forçando animais a competir agressivamente por cada pedaço de comida disponível. Essa competição intensa eliminou muitas espécies que não conseguiam competir efetivamente nas novas condições. Territorialidade e comportamento agressivo se tornaram ainda mais importantes durante esse período. Animais que conseguiam defender recursos alimentares escassos tinham melhores chances de sobrevivência que aqueles que não conseguiam competir efetivamente. Isso favoreceu espécies com comportamentos agressivos bem desenvolvidos ou estratégias eficazes de evitar competição. O colapso das cadeias alimentares também teve efeitos importantes na reprodução dos organismos sobreviventes. Muitas espécies simplesmente pararam de se reproduzir durante a crise, direcionando toda a energia disponível para a sobrevivência individual. Outras espécies que continuaram se reproduzindo tiveram taxas muito baixas de sobrevivência de filhotes, pois não havia recursos suficientes para sustentar populações juvenis. Conforme os meses e anos passaram, apenas organismos com combinações muito específicas de características conseguiram manter populações viáveis. Eles precisavam de baixos requisitos energéticos, flexibilidade dietética, tolerância a condições ambientais extremas e capacidade de persistir com recursos mínimos por períodos prolongados. A maioria dos grandes animais terrestres simplesmente não possuía essas características, levando à extinção de grupos inteiros que haviam dominado os ecossistemas terrestres por dezenas de milhões de anos. Mas enquanto as grandes formas de vida entravam em colapso, algo fascinante estava acontecendo nos níveis mais microscópicos da biosfera terrestre. Em um mundo onde dinossauros gigantescos estavam morrendo de fome e ecossistemas inteiros desapareciam, os verdadeiros vencedores da extinção eram organismos tão pequenos que você precisaria de um microscópio para vê-los. Bactérias, fungos e outros micro-organismos não apenas sobreviveram ao apocalipse, mas na verdade prosperaram de formas que transformaram completamente a paisagem biológica do planeta. Para entender por que os micro-organismos se saíram tão bem, você precisa primeiro compreender como eles são fundamentalmente diferentes dos organismos maiores. Enquanto um dinossauro precisava de centenas de quilos de comida por dia e um ambiente muito específico para sobreviver, uma bactéria pode obter toda a energia que precisa de uma única molécula orgânica. Elas são incrivelmente eficientes em extrair energia de praticamente qualquer material orgânico disponível e podem se reproduzir em questão de horas quando encontram condições favoráveis. Quando as plantas começaram a morrer em massa, criando montanhas de material vegetal morto por toda a Terra, os fungos decompositores experimentaram algo equivalente a ganhar na loteria biológica. Fungos são especializados em quebrar matéria orgânica complexa, liberando enzimas que dissolvem celulose, lignina e outras substâncias que a maioria dos outros organismos não consegue processar. De repente, o planeta inteiro estava coberto pelo tipo exato de material que os fungos mais gostam de comer. As florestas mortas se transformaram em paraísos para fungos.
Árvores gigantescas que haviam crescido durante décadas estavam agora disponíveis como fonte de alimento para fungos decompositores. Esses organismos começaram a se espalhar através da madeira morta como uma onda, quebrando estruturas celulares complexas e convertendo-as em compostos mais simples que podiam usar como energia. Mas não eram apenas os fungos que se alimentam de madeira que estavam prosperando. Fungos que decompõem folhas, fungos que processam material vegetal herbáceo, fungos que se especializam em raízes mortas, todos encontraram abundância de recursos. A diversidade de material vegetal morto disponível significava que havia nichos para praticamente todos os tipos de fungos decompositores. O interessante é que essa explosão populacional de fungos criou suas próprias cadeias alimentares microscópicas. Conforme os fungos decompositores quebravam material vegetal morto, eles liberavam nutrientes que outros micro-organismos podiam usar. Bactérias que se alimentam de compostos produzidos por fungos começaram a proliferar. Protozoários que se alimentam de bactérias também encontraram abundância de presas. Algumas bactérias encontraram oportunidades ainda mais específicas. Bactérias anaeróbicas, que vivem em ambientes sem oxigênio, descobriram condições ideais no interior de grandes carcaças de dinossauros e outros animais mortos. Conforme essas carcaças apodreciam, elas criavam ambientes internos com pouco ou nenhum oxigênio, perfeitos para bactérias que conseguem obter energia sem precisar de ar. O processo de decomposição também liberou gases que beneficiaram outros tipos de micro-organismos. Metano, sulfeto de hidrogênio, amônia e outros compostos gasosos produzidos pela decomposição massiva forneceram fontes de energia para bactérias especializadas que conseguem metabolizar esses gases diretamente. Essas bactérias quimiotróficas se tornaram extremamente abundantes durante o período pós-impacto. Bactérias que vivem no solo tiveram experiências muito diversas, dependendo das condições locais. Em áreas onde a chuva ácida foi particularmente intensa, muitas espécies de bactérias morreram devido ao pH extremamente baixo. Mas bactérias acidófilas, que são naturalmente adaptadas a ambientes ácidos, encontraram condições excepcionais para crescimento. Essas espécies se espalharam rapidamente através de solos acidificados, ocupando nichos que anteriormente eram habitados por outras espécies. A ausência de competição de plantas vivas também beneficiou enormemente as comunidades microbianas do solo. Normalmente, as raízes das plantas competem com micro-organismos por nutrientes no solo, e muitas plantas produzem compostos químicos que inibem o crescimento de certos tipos de bactérias. Quando as plantas morreram, essa competição e inibição química desapareceram, permitindo que populações microbianas explodissem. Nos ambientes aquáticos, a situação era igualmente favorável para muitos micro-organismos. A morte massiva de fitoplâncton criou enormes quantidades de matéria orgânica suspensa na água, fornecendo alimento abundante para bactérias aquáticas. Bactérias decompositoras que normalmente tinham que competir intensamente por recursos limitados, subitamente se encontraram em um ambiente rico em nutrientes. Algumas bactérias aquáticas desenvolveram estratégias especializadas para aproveitar as condições únicas pós-impacto. Bactérias que conseguiam processar os compostos químicos específicos liberados pela decomposição de organismos marinhos mortos tiveram vantagens competitivas significativas. A química alterada dos oceanos, embora tóxica para muitos organismos maiores, na verdade criou nichos favoráveis para bactérias adaptadas a condições químicas extremas. Nos sedimentos do fundo de lagos e oceanos, comunidades inteiras de micro-organismos encontraram condições ideais. Conforme material orgânico morto se acumulava nos sedimentos, ele criou ambientes ricos em nutrientes, mas pobres em oxigênio, perfeitos para bactérias anaeróbicas especializadas. Essas comunidades bacterianas processaram grandes quantidades de matéria orgânica, convertendo-a em compostos mais simples. A proliferação massiva de micro-organismos teve efeitos importantes nos ciclos biogeoquímicos globais. Bactérias que processam nitrogênio, fósforo, enxofre e carbono se tornaram extremamente ativas, acelerando dramaticamente a ciclagem desses elementos essenciais através do ambiente. Em muitos casos, essas atividades microbianas intensificadas ajudaram a acelerar a decomposição de material orgânico morto e a liberação de nutrientes de volta ao ambiente. Micro-organismos também desempenharam papéis cruciais na eventual neutralização de parte da contaminação química. Certas bactérias conseguem metabolizar metais pesados, convertendo-os em formas menos tóxicas.
Outras espécies conseguem processar compostos sulfurosos, ajudando a reduzir a acidez de ambientes contaminados. Embora esses processos fossem muito lentos para ter efeitos imediatos, eles começaram o longo processo de remediação ambiental. Fungos também desenvolveram estratégias únicas para lidar com as condições tóxicas pós-impacto. Alguns fungos conseguem acumular metais pesados em seus corpos sem sofrer danos significativos, efetivamente removendo essas toxinas do ambiente. Outros produzem compostos químicos que podem neutralizar certos tipos de poluição química. Essas capacidades se tornaram muito importantes conforme os fungos se espalharam através de ambientes contaminados. A dominância microbiana também teve efeitos importantes na composição atmosférica. A respiração intensa de trilhões de micro-organismos decompositores consumiu grandes quantidades de oxigênio, contribuindo para a redução dos níveis atmosféricos de oxigênio que caracterizou o período pós-impacto. Ao mesmo tempo, a liberação de dióxido de carbono pela decomposição microbiana alterou a composição de gases na atmosfera. Alguns micro-organismos até conseguiram aproveitar as condições de pouca luz para suas vantagens. Bactérias fotossintetizantes, que conseguem funcionar com níveis muito baixos de luz, continuaram produzindo pequenas quantidades de energia através da fotossíntese, mesmo durante os períodos mais escuros. Embora sua produtividade fosse drasticamente reduzida, elas mantiveram pelo menos algum nível de produção primária de energia quando a fotossíntese de plantas havia parado completamente. A flexibilidade metabólica dos micro-organismos foi talvez sua maior vantagem durante a crise. Muitas bactérias conseguem alternar entre diferentes formas de metabolismo dependendo das condições ambientais. Quando o oxigênio se torna escasso, elas mudam para a respiração anaeróbica. Quando compostos orgânicos se tornam raros, algumas conseguem obter energia de compostos inorgânicos. Essa versatilidade metabólica permitiu que persistissem através de condições ambientais em constante mudança. A reprodução rápida dos micro-organismos também foi crucial para seu sucesso. Enquanto grandes animais precisam de anos para atingir maturidade reprodutiva, muitas bactérias podem se reproduzir a cada 20 ou 30 minutos quando as condições são favoráveis. Isso significa que uma única bactéria pode produzir milhões de descendentes em questão de dias, permitindo que populações microbianas se expandam explosivamente quando encontram recursos abundantes. A diversidade genética dos micro-organismos proporcionou outra vantagem significativa. Populações bacterianas contêm enormes quantidades de variação genética, incluindo genes que codificam para resistência a condições extremas que raramente são encontradas na natureza. Quando as condições pós-impacto criaram ambientes extremos únicos, algumas bactérias já possuíam os genes necessários para sobreviver nessas condições. Transferência horizontal de genes. Um processo comum entre bactérias, onde elas podem trocar material genético diretamente entre indivíduos, acelerou ainda mais a adaptação microbiana às condições pós-impacto. Bactérias que desenvolveram resistência a metais pesados podiam transferir esses genes para outras espécies. Genes que conferiam capacidade de metabolizar compostos químicos únicos se espalharam rapidamente through comunidades bacterianas. A formação de biofilmes também ajudou muitos micro-organismos a sobreviver às condições adversas. Biofilmes são comunidades estruturadas de micro-organismos envolvidos em uma matriz protetora que eles mesmos produzem. Essa estrutura oferece proteção contra toxinas ambientais, mudanças de pH e outras condições estressantes. Micro-organismos em biofilmes conseguiram persistir em ambientes que seriam letais para células individuais. Alguns micro-organismos até conseguiram estabelecer relações simbióticas benéficas entre si durante o período de crise. Comunidades onde diferentes espécies de bactérias cooperavam para processar recursos complexos se tornaram particularmente bem-sucedidas. Essas parcerias permitiram que elas extraíssem energia de recursos que nenhuma espécie individual conseguiria utilizar sozinha. A abundância de micro-organismos durante o período pós-impacto criou as bases para a eventual recuperação de ecossistemas mais complexos. Conforme esses organismos processavam montanhas de matéria orgânica morta, eles gradualmente liberavam nutrientes de volta ao ambiente em formas que outros organismos poderiam usar. Eles também começaram a restaurar os ciclos biogeoquímicos normais, que são essenciais para o funcionamento de ecossistemas saudáveis.
Quando condições ambientais finalmente começaram a melhorar anos depois do impacto, foram essas comunidades microbianas prosperantes que forneceram a base para a reconstrução da vida complexa. Elas haviam mantido os processos biológicos fundamentais funcionando durante o período mais crítico, preservando a infraestrutura biológica necessária para suportar formas de vida maiores quando estas puderam eventualmente retornar aos ambientes em recuperação. Enquanto essas comunidades microbianas estavam criando as fundações para a recuperação futura, outro grupo de sobreviventes vertebrados estava silenciosamente atravessando a catástrofe de uma forma que ninguém na época poderia ter imaginado que seria tão importante. Os mamíferos do Cretáceo tardio eram criaturas pequenas, discretas e aparentemente insignificantes comparados aos dinossauros gigantescos que dominavam o mundo. Mas essas pequenas criaturas peludas possuíam um conjunto de características que as transformariam nos grandes vencedores evolutivos da extinção em massa. Para começar, você precisa entender como eram esses mamíferos primitivos. Eles não eram nada parecidos com os grandes mamíferos que conhecemos hoje. A maioria tinha o tamanho de um rato, ou no máximo de um gato doméstico. Eram animais noturnos que passavam a maior parte de suas vidas escondidos em tocas subterrâneas, fendas de rochas ou no interior de troncos ocos. Durante dezenas de milhões de anos, eles haviam vivido nas sombras de um mundo dominado por dinossauros, desenvolvendo estratégias de sobrevivência baseadas em discrição, eficiência energética e flexibilidade. A primeira grande vantagem desses mamíferos era seu tamanho reduzido. Enquanto um dinossauro grande precisava de centenas ou milhares de quilos de alimento por dia, um pequeno mamífero podia sobreviver com apenas alguns gramas. Durante a escassez crítica de alimentos que se seguiu ao impacto, essa diferença nas necessidades energéticas foi literalmente a diferença entre vida e morte. Um mamífero do tamanho de um rato podia sobreviver durante semanas com a quantidade de comida que um pequeno dinossauro consumiria em uma única refeição. Mas não era apenas a quantidade de comida que importava. Os mamíferos também tinham dietas muito mais flexíveis que a maioria dos dinossauros. Enquanto muitos dinossauros eram especializados para comer tipos específicos de plantas ou presas específicas, os mamíferos primitivos eram generalistas oportunistas. Eles podiam comer sementes, insetos, ovos, pequenos vertebrados, frutas, raízes, casca de árvores e praticamente qualquer material orgânico que conseguissem encontrar. Essa flexibilidade dietética se tornou crucial durante os meses caóticos após o impacto. Quando a vegetação fresca desapareceu, os mamíferos simplesmente mudaram para outras fontes de alimento. Eles escavavam no solo procurando tubérculos e bulbos que ainda tinham valor nutritivo. Roíam cascas de árvores mortas, extraindo os açúcares armazenados na madeira. Procuravam ninhos abandonados de insetos, onde podiam encontrar larvas nutritivas. Comiam sementes que haviam sido armazenadas por outros animais antes da catástrofe. A capacidade de escavar foi outra vantagem fundamental dos mamíferos. Muitas espécies já eram fossoriais, meaning que viviam predominantemente no subsolo. Eles tinham garras especializadas para cavar e sistemas sensoriais adaptados para a navegação subterrânea. Quando o mundo da superfície se tornou inóspito, esses mamíferos simplesmente continuaram suas vidas normais no subsolo, protegidos das condições extremas que estavam devastando os ambientes superficiais. As tocas subterrâneas ofereceram proteção contra múltiplas ameaças. Durante o pulso térmico inicial, o solo forneceu isolamento contra as temperaturas mortais da superfície. Durante o período de escuridão e frio que se seguiu, as tocas mantiveram temperaturas mais estáveis que o ambiente externo. O solo também filtrou muitas das toxinas atmosféricas, fornecendo ar mais limpo para respirar. E durante a chuva ácida intensa, as tocas protegeram os mamíferos da exposição direta à precipitação corrosiva. O metabolismo endotérmico dos mamíferos foi talvez sua vantagem mais importante durante o período de resfriamento global. Ao contrário dos répteis, que dependem da temperatura ambiente para regular sua temperatura corporal, os mamíferos conseguem gerar seu próprio calor através do metabolismo. Quando as temperaturas globais despencaram devido ao bloqueio da luz solar, os mamíferos conseguiram manter suas funções corporais normais, enquanto os répteis de sangue frio começaram a morrer de hipotermia. Suas coberturas de pelo forneceram isolamento adicional contra o frio extremo.
O pelo funciona como uma camada isolante que retém o calor corporal próximo à pele, permitindo que os mamíferos mantenham temperaturas corporais estáveis mesmo em ambientes muito frios. Algumas espécies podem haver desenvolvido pelos mais densos durante o período pós-impacto como adaptação ao resfriamento global. A capacidade de entrar em torpor ou hibernação foi outra característica crucial para a sobrevivência durante a escassez de alimentos. Muitos mamíferos pequenos conseguem reduzir drasticamente seu metabolismo quando as condições se tornam adversas, entrando em estados de dormência que podem durar dias, semanas ou até meses. Durante esses períodos de baixa atividade metabólica, eles consomem muito pouca energia, sobrevivendo principalmente com reservas de gordura armazenadas em seus corpos. Durante os meses mais críticos após o impacto, quando o alimento era extremamente escasso, alguns mamíferos podem ter passado a maior parte do tempo em estados de torpor, acordando apenas ocasionalmente para procurar pequenas quantidades de comida antes de retornar à dormência. Essa estratégia permitiu que eles estirassem recursos alimentares limitados por períodos muito mais longos que seria possível para animais que mantinham níveis normais de atividade. A reprodução dos mamíferos também ofereceu vantagens durante o período de recuperação. Embora eles tenham provavelmente parado de se reproduzir durante os meses mais críticos da catástrofe, quando as condições começaram a melhorar ligeiramente, eles conseguiram retomar a reprodução muito mais rapidamente que animais de grande porte. Mamíferos pequenos atingem maturidade sexual em questão de meses ou poucos anos, comparado a décadas para grandes dinossauros. Além disso, muitas espécies de mamíferos produzem múltiplas crias por ninhada, aumentando as chances de que pelo menos alguns filhotes sobrevivessem às condições adversas. O cuidado parental intensivo característico dos mamíferos também aumentou as taxas de sobrevivência da prole. Mães mamíferas alimentam seus filhotes com leite, fornecendo nutrição guaranteed durante os primeiros estágios críticos de vida, mesmo quando outros alimentos são escassos. A estrutura social simples da maioria dos mamíferos primitivos foi outra vantagem durante a catástrofe. Ao contrário de algumas espécies de dinossauros que podem haver vivido em grupos grandes e complexos, muitos mamíferos eram solitários ou viviam em grupos familiares pequenos. Isso significa que eles não dependiam de estruturas sociais elaboradas para sobreviver, e pequenas populações isoladas podiam persistir independentemente. A diversidade de habitats ocupados pelos mamíferos também aumentou suas chances de sobrevivência como grupo. Algumas espécies viviam em florestas, outras em ambientes abertos. Algumas preferiam áreas úmidas, outras se adaptaram a ambientes mais secos. Essa diversificação ecológica significou que quando alguns habitats foram completamente devastados pela catástrofe, mamíferos em outros tipos de ambientes ainda tinham chances de sobreviver. Mamíferos arborícolas, que viviam principalmente em árvores, enfrentaram desafios únicos quando as florestas morreram, mas alguns conseguiram se adaptar à vida terrestre, descendo das árvores mortas para procurar alimento no solo. Sua agilidade e capacidade de escalada ainda eram úteis para explorar estruturas verticais como rochas, ravinas e even árvores mortas em busca de recursos alimentares escondidos. Espécies semiaquáticas tiveram vantagens particularmente significativas. Mamíferos que já passavam parte de seu tempo na água conseguiram aproveitá-las como refúgio durante os períodos mais críticos. A água oferecia proteção contra temperaturas extremas, tanto calor quanto frio, e ambientes aquáticos mantiveram algumas cadeias alimentares funcionando mesmo quando os ecossistemas terrestres entraram em colapso total. A capacidade sensorial dos mamíferos also proved advantageous durante a catástrofe. Seus sentidos aguçados de audição, olfato e tato ajudaram-nos a localizar recursos alimentares escassos que outros animais podiam perder. Podia detectar pequenas quantidades de sementes enterradas no solo, localizar insetos escondidos sob cascas de árvores ou encontrar pequenas fontes de água em ambientes where most fontes superficiais haviam sido contaminadas. Alguns mamíferos desenvolveram comportamentos alimentares completamente novos durante a crise. Espécies que anteriormente eram primarily herbívoras, começaram a incluir mais material animal em suas dietas. Outras que eram principalmente carnívoras começaram a comer mais material vegetal, incluindo cascas, raízes e sementes.
Essa flexibilidade comportamental was crucial para encontrar nutrition suficiente durante o período de escassez extreme. A capacidade de armazenar recursos também beneficiou alguns mamíferos. Espécies que tinham o instinto de enterrar ou esconder alimento para uso futuro were better prepared para períodos de escassez. Even if eles próprios não haviam armazenado recursos antes da catástrofe, they podia localizar e usar depósitos feitos por outros animais que haviam morrido. Durante o longo período de recuperação que se seguiu aos meses mais críticos da catástrofe, os mamíferos foram among os primeiros vertebrados terrestres a começar a se diversificar em novos nichos ecológicos. Conforme a vegetação began slowly retornar e os ecossistemas started se reconstruir, havia suddenly muito menos competição para recursos e habitats que anteriormente eram dominados por dinossauros. Pequenos mamíferos carnívoros começaram a ocupar nichos de predadores que anteriormente eram preenchidos por dinossauros pequenos. Mamíferos herbívoros começaram a explorar novas fontes de vegetação conforme diferentes tipos de plantas began recolonizar áreas devastadas. Some espécies even began crescer larger como they adapted para explorar recursos que anteriormente were inaccessible devido ao seu pequeno tamanho. A genetic diversity preservada dentro das populações sobreviventes de mamíferos provided the raw material for a rapid evolutionary diversification once conditions began improving. Many of the fundamental body plans e ecological adaptations that characterize modern mamíferos likely began evolving durante este período de opportunity ecológica reduced competition following the extinction in mass. The success dos mamíferos during and after the catastrophe was não due para qualquer single characteristic, mas rather para the combination de multiple features que worked together. Small size, flexible diets, burrowing abilities, endothermic metabolism, insulating fur, ability para enter torpor, rapid reproduction, simple social structures, and diverse ecological preferences. This combination de traits, desenvolvida over millions de years de evolution and the shadows de the dinosaur-dominated world, inadvertently prepared eles for inheriting the devastated but opportunity-rich ecosystems que emerged from the ashes da extinção em massa. Mas enquanto esses pequenos mamíferos peludos estavam herdando o mundo devastado, havia outro grupo de sobreviventes que carregava consigo algo ainda mais extraordinário. Eles eram literalmente dinossauros. As aves que conseguiram atravessar a extinção em massa não eram apenas parentes próximos dos dinossauros, elas eram dinossauros de verdade. E a razão pela qual algumas linhagens de dinossauros aviários conseguiram sobreviver enquanto seus primos terrestres gigantescos morreram tem tudo a ver com um conjunto específico de adaptações que transformaram o voo em um bilhete para o futuro. Para entender por que algumas aves sobreviveram, você precisa primeiro entender que tipo de aves existiam no final do Cretáceo. Não eram as aves coloridas e diversificadas que vemos hoje voando pelos nossos quintais. A maioria das aves do Cretáceo tardio ainda tinha dentes, algumas tinham garras nas asas e muitas pareciam mais com pequenos dinossauros emplumados do que com as aves modernas, mas elas já haviam desenvolvido as características fundamentais que fariam toda a diferença durante a catástrofe global. O tamanho foi o primeiro fator crucial para a sobrevivência aviária. Praticamente todas as aves que conseguiram atravessar a extinção eram pequenas, com peso corporal raramente excedendo alguns quilos. Esse tamanho reduzido significava que elas precisavam de muito menos alimento que os dinossauros terrestres grandes. Uma ave pequena podia sobreviver com uma quantidade de sementes que não seria nem um petisco para um dinossauro herbívoro de grande porte. Mas a capacidade de voo proporcionou vantagens que iam muito além do tamanho pequeno. Durante as 4 horas críticas de bombardeio térmico global, quando a superfície terrestre estava sendo incinerada, muitas aves conseguiram escapar voando para cavernas profundas, fendas rochosas ou outros abrigos que eram inacessíveis para animais terrestres. Elas podiam literalmente voar para longe do perigo quando outros animais ficavam presos nas condições mortais da superfície. A mobilidade aérea também permitiu que as aves procurassem recursos alimentares em uma área muito maior que animais terrestres. Quando uma região específica ficava completamente devastada, elas podiam simplesmente voar para outra área que talvez tivesse melhores condições de sobrevivência. Dinossauros terrestres presos em uma área sem comida simplesmente morriam de fome, mas aves podiam explorar centenas ou milhares de quilômetros quadrados procurando por qualquer fonte de alimento disponível. Durante o período de escuridão que se seguiu ao impacto, quando a fotossíntese parou e as plantas morreram, a capacidade de voo se tornou ainda mais valiosa.
poderosa. Aves podiam voar grandes distâncias procurando por microambientes onde talvez ainda existisse alguma vegetação sobrevivente, sementes armazenadas ou outros recursos alimentares. Elas podiam explorar cavernas onde morcegos ou outros animais pequenos haviam morrido, fornecendo fontes temporárias de proteína, mas não era apenas a capacidade de voo que ajudou as aves. Muitas espécies sobreviventes tinham bicos especializados que se revelaram perfeitamente adaptados para as condições pós-impacto. Aves com bicos fortes e pontiagudos conseguiam quebrar sementes duras que permaneciam viáveis mesmo depois que as plantas que as produziram haviam morrido. Essas sementes se tornaram uma das fontes de alimento mais importantes durante os meses críticos após a catástrofe. Sementes são essencialmente pacotes concentrados de energia e nutrientes que as plantas produzem para garantir que sua próxima geração tenha recursos suficientes para começar a crescer. Elas são naturalmente resistentes a condições adversas e podem permanecer viáveis por meses ou anos, mesmo em ambientes hostis. Quando praticamente toda a vegetação fresca havia desaparecido, essas sementes armazenadas representaram bancos de alimento cruciais para a sobrevivência. Aves com diferentes tipos de bicos conseguiram explorar diferentes tipos de sementes. Algumas espécies tinham bicos adaptados para sementes pequenas e abundantes, outras para sementes maiores, mas mais nutritivas. Algumas conseguiam processar sementes com cascas duras que outros animais não conseguiam quebrar. Essa especialização na exploração de sementes permitiu que múltiplas espécies de aves coexistissem, mesmo quando os recursos alimentares eram extremamente escassos. A digestão das aves também ofereceu vantagens importantes durante a crise. Aves têm sistemas digestivos muito eficientes que conseguem extrair nutrientes máximos de pequenas quantidades de alimento. Elas também têm a capacidade de regurgitar material indigestível, permitindo que processem alimentos que outros animais não conseguiriam aproveitar completamente. Algumas aves sobreviventes eram onívoras, capazes de alternar entre dietas baseadas em sementes, insetos, pequenos vertebrados, ovos e praticamente qualquer material orgânico comestível que conseguissem encontrar. Essa flexibilidade dietética foi crucial durante um período quando nenhuma fonte de alimento específica estava disponível de forma consistente. Elas podiam mudar rapidamente de uma fonte de alimento para outra conforme as condições mudavam. O metabolismo das aves também desempenhou um papel importante na sobrevivência. Como mamíferos, aves são endotérmicas, capazes de gerar seu próprio calor corporal através do metabolismo. Isso permitiu que mantivessem suas funções corporais normais durante o período de resfriamento global que se seguiu ao bloqueio da luz solar. Suas penas funcionavam como isolamento térmico, mantendo o calor corporal próximo à pele, mesmo em condições de frio extremo. As estratégias reprodutivas das aves também contribuíram para sua sobrevivência como grupo. Muitas espécies constroem ninhos em locais protegidos como cavernas, fendas rochosas ou árvores ocas que ofereciam proteção adicional contra as condições ambientais extremas. O cuidado parental intensivo das aves significava que, mesmo quando apenas alguns adultos sobreviviam em uma área, eles podiam investir recursos significativos na criação bem-sucedida de alguns filhotes. O sistema respiratório único das aves proporcionou outra vantagem durante a catástrofe. Aves têm sistemas respiratórios muito mais eficientes que mamíferos, com fluxo de ar unidirecional através dos pulmões, que permite a extração máxima de oxigênio do ar. Durante o período pós-impacto, quando a qualidade do ar estava comprometida por partículas tóxicas e os níveis de oxigênio estavam reduzidos devido aos incêndios globais, essa eficiência respiratória superior ajudou as aves a funcionar melhor que outros animais em condições de ar de baixa qualidade. A capacidade de algumas aves de entrar em torpor também foi importante para a sobrevivência durante períodos de escassez extrema de alimentos. Torpor é um estado de dormência temporária, onde o metabolismo é drasticamente reduzido, permitindo que o animal conserve energia quando comida é escassa. Algumas aves podem reduzir sua temperatura corporal e taxa metabólica em 50% ou mais durante o torpor, estendendo dramaticamente quanto tempo podem sobreviver sem se alimentar. A estrutura social das aves sobreviventes também pode ter contribuído para seu sucesso. Muitas espécies viviam em bandos que compartilhavam informações sobre fontes de alimento e perigos.
Durante a catástrofe, aves em grupos podiam cooperar na busca por recursos escassos, com indivíduos explorando diferentes áreas e compartilhando informações sobre onde comida podia ser encontrada. Algumas aves tinham hábitos migratórios que se tornaram extremamente valiosos durante a crise global. Aves que já estavam adaptadas para voar grandes distâncias, seguindo recursos sazonais, conseguiram usar essas mesmas capacidades para escapar de áreas completamente devastadas e procurar regiões com melhores condições de sobrevivência. Elas podiam seguir corpos d'água, cadeias montanhosas ou outros marcos geográficos, procurando por ambientes menos afetados pela catástrofe. A diversidade de habitats ocupados por diferentes espécies de aves também aumentou as chances de que pelo menos algumas linhagens sobrevivessem. Aves que viviam em ambientes costeiros puderam aproveitar recursos marinhos quando os ecossistemas terrestres colapsaram. Aves de pântanos tiveram acesso a ambientes aquáticos que mantiveram algumas cadeias alimentares funcionando. Aves de montanha podiam explorar diferentes altitudes procurando microclimas favoráveis. Espécies de aves que já estavam adaptadas para viver em ambientes extremos tiveram vantagens particulares durante a catástrofe. Aves que viviam em desertos já estavam adaptadas para condições de escassez de água e alimento. Aves árticas já estavam adaptadas para condições de frio extremo e períodos prolongados de escuridão. Essas adaptações pré-existentes se tornaram cruciais quando condições similares se espalharam globalmente. A capacidade de algumas aves de se alimentar de carniça também foi importante durante os primeiros meses após o impacto, quando carcaças de dinossauros e outros grandes animais estavam amplamente disponíveis. Aves necrófagas podiam aproveitar essa fonte temporária abundante de proteína, sustentando populações enquanto outros recursos alimentares eram extremamente escassos. Durante o período de recuperação que se seguiu aos meses mais críticos da catástrofe, as aves foram among os primeiros vertebrados a começar a se diversificar em novos nichos ecológicos. Sua capacidade de voo lhes deu acesso prioritário a novos habitats conforme estes se tornavam habitáveis novamente. Podiam colonizar ilhas, montanhas isoladas e outras áreas geográficas que eram inacessíveis para animais terrestres. A diversificação pós-extinção das aves foi extraordinariamente rápida. Dentro de alguns milhões de anos após a catástrofe, linhagens aviárias haviam evoluído para ocupar uma variedade impressionante de nichos ecológicos, incluindo muitos que anteriormente eram ocupados por dinossauros não aviários. Algumas linhagens evoluíram para tamanhos maiores, aproveitando a redução da competição de grandes predadores e herbívoros. O sucesso das aves durante e após a extinção demonstra como características que evoluem para um propósito podem incidentalmente preparar organismos para sobreviver a desafios completamente diferentes e imprevisíveis. A capacidade de voo evoluiu originalmente provavelmente para escapar de predadores ou explorar recursos alimentares arbóreos, mas se tornou crucial para sobreviver a uma catástrofe global. Os bicos especializados para processar sementes evoluíram para explorar nichos alimentares específicos, mas se tornaram essenciais quando sementes foram uma das poucas fontes de alimento disponíveis após o colapso dos ecossistemas. As aves que vemos hoje voando ao redor do mundo são descendentes diretas desses sobreviventes corajosos que conseguiram atravessar um dos períodos mais devastadores da história da Terra. Cada pombo na praça, cada pardal no jardim, cada águia sobrevoando montanhas carrega consigo o legado genético de dinossauros que recusaram a se extinguir, que encontraram uma forma de continuar voando através do apocalipse e emergiram para herdar os céus de um mundo novo. Depois de anos voando através de um mundo morto, essas aves sobreviventes começaram a testemunhar algo que deve ter parecido impossível. A vida estava lentamente, muito lentamente, começando a retornar à terra devastada. Os primeiros sinais de recuperação foram tão sutis que você precisaria estar prestando muita atenção para notá-los, mas eles marcaram o início de dois processos mais notáveis da história biológica do nosso planeta: a ressurreição completa da biosfera terrestre a partir de praticamente nada. O processo de recuperação não começou de uma vez só, como se alguém tivesse ligado um interruptor que trouxe a vida de volta. Em vez disso, foi um processo gradual que levou milhares de anos, começando com os organismos mais resistentes
resistentes e simples e progredindo lentamente em direção a ecossistemas mais complexos. Os primeiros sinais apareceram cerca de 1000 anos após o impacto, quando a camada de detritos na atmosfera finalmente havia se assentado o suficiente para permitir que pequenas quantidades de luz solar atingissem novamente a superfície terrestre. As primeiras formas de vida a responder foram plantas que já estavam especializadas em condições de pouca luz. Musgos e outras plantas não vasculares começaram a aparecer em locais protegidos onde a umidade era adequada e havia alguma proteção contra as condições ainda hostis. Essas plantas pioneiras eram incrivelmente resistentes, capazes de crescer em solos contaminados por metais pesados e de tolerar níveis de acidez que matariam plantas mais sensíveis. Mas os verdadeiros heróis da recuperação inicial foram as samambaias. Essas plantas antigas, que já existiam centenas de milhões de anos antes do impacto, possuíam características que as tornaram perfeitamente adaptadas para recolonizar um mundo devastado. Samambaias se reproduzem através de esporos microscópicos que podem viajar grandes distâncias através do vento e permanecer dormentes por longos períodos até encontrarem condições adequadas para a germinação. Durante o período de escuridão, trilhões de esporos de samambaias haviam permanecido dormentes no solo, esperando pelo retorno da luz. Quando finalmente pequenas quantidades de luz solar começaram a penetrar através da atmosfera ainda parcialmente obscurecida, esses esporos começaram a germinar simultaneamente em todo o planeta. O resultado foi uma explosão populacional de samambaias que cobriu vastas extensões de continentes devastados. Essa proliferação massiva de samambaias deixou uma assinatura fóssil tão distintiva que os paleontólogos a chamam de anomalia das samambaias. Em rochas sedimentares formadas durante os primeiros milhares de anos após o impacto, esporos de samambaias são encontrados em concentrações muito mais altas que o normal, indicando que essas plantas dominaram completamente a vegetação terrestre durante o período inicial de recuperação. As samambaias tiveram várias vantagens que as tornaram pioneiras ideais. Elas conseguem crescer em solos pobres em nutrientes, tolerar níveis altos de acidez e prosperar em condições de umidade elevada. Suas raízes simples podem extrair nutrientes de solos contaminados sem serem severamente afetadas por metais pesados. E elas crescem relativamente rápido, conseguindo estabelecer populações estáveis em questão de meses, quando as condições são favoráveis. Conforme as samambaias se espalhavam, elas começaram a modificar o ambiente de formas que facilitaram a recuperação de outras plantas. Suas raízes ajudaram a estabilizar solos que haviam sido erodidos pela chuva ácida. Elas começaram a adicionar matéria orgânica ao solo conforme folhas velhas morriam e se decompunham, e elas criaram microclimas mais úmidos e protegidos, onde outras plantas podiam eventualmente se estabelecer. Árvores foram muito mais lentas para retornar. As sementes de árvores que haviam sobrevivido enterradas no solo durante o período crítico começaram a germinar apenas depois que as condições se tornaram significativamente mais estáveis, o que levou vários milhares de anos. As primeiras árvores a retornar foram espécies pioneiras com crescimento rápido, adaptadas para colonizar áreas perturbadas. Essas árvores pioneiras eram muito diferentes das florestas majestosas que existiam antes do impacto. Elas eram pequenas, de crescimento rápido e produziam grandes quantidades de sementes que podiam se dispersar facilmente. Suas madeiras eram relativamente moles e elas tinham ciclos de vida curtos, mas conseguiam crescer rapidamente em solos pobres e estabelecer populações reprodutivas em poucos anos. Plantas com flores foram ainda mais cautelosas em seu retorno. Muitas das famílias de plantas com flores que dominavam os ecossistemas pré-impacto haviam sido completamente extintas, e as espécies sobreviventes levaram dezenas de milhares de anos para se diversificar novamente. As primeiras flores a retornar foram pequenas, simples e produzidas por plantas herbáceas de crescimento rápido. Conforme a vegetação começou a se recuperar, ela criou as condições necessárias para o retorno da vida animal terrestre. Pequenos invertebrados foram os primeiros a recolonizar os ambientes terrestres em recuperação. Insetos herbívoros começaram a se alimentar das novas plantas, seguidos por aranhas e outros predadores de artrópodes. Minhocas e outros invertebrados do solo começaram a processar a crescente quantidade de matéria orgânica no solo, mas o processo não foi uniforme em todo o planeta.
Algumas regiões se recuperaram muito mais rapidamente que outras, dependendo de fatores como latitude, altitude, proximidade a corpos d'água e a severidade dos danos iniciais. Regiões tropicais, que haviam sido mais severamente afetadas pelas temperaturas extremas iniciais, foram particularmente lentas para se recuperar. Regiões temperadas e áreas próximas a grandes corpos d'água tiveram recuperações mais rápidas. Ilhas e outras áreas geograficamente isoladas enfrentaram desafios únicos durante a recuperação. Muitas espécies que haviam sido extintas localmente não podiam retornar naturalmente devido ao isolamento geográfico. Isso resultou em ecossistemas insulares que permaneceram empobrecidos em diversidade por milhões de anos após o impacto, até que novos processos evolutivos pudessem preencher os nichos ecológicos vazios. A recuperação dos ecossistemas aquáticos seguiu padrões diferentes. Lagos e rios que haviam sido severamente acidificados permaneceram estéreis por muito mais tempo que ambientes terrestres. A neutralização da acidez extrema foi um processo muito lento que dependeu da dissolução gradual de rochas alcalinas nas bacias hidrográficas. Alguns lagos permaneceram ácidos e biologicamente empobrecidos por dezenas de milhares de anos. Nos oceanos, a recuperação começou nas águas profundas, onde comunidades microbianas haviam persistido durante todo o período crítico. Gradualmente, conforme a química oceânica se normalizou, organismos de águas profundas começaram a recolonizar águas menos profundas. Fitoplâncton foi entre os primeiros a retornar às águas superficiais, reiniciando a produção primária nos oceanos. A recuperação do fitoplâncton marinho foi crucial para toda a recuperação global. Esses organismos microscópicos são responsáveis por uma grande porcentagem da fotossíntese global e formam a base das cadeias alimentares marinhas. Quando eles começaram a proliferar novamente, isso reiniciou a produção de oxigênio oceânico e forneceu alimento para organismos marinhos maiores. Pequenos crustáceos e outros zooplânctons foram os próximos a se recuperar, seguidos por peixes pequenos que se alimentavam deles. Mas a recuperação completa da diversidade marinha foi um processo muito mais lento, levando milhões de anos para atingir níveis de diversidade comparáveis aos existentes antes do impacto. Durante todo esse período de recuperação inicial, os sobreviventes vertebrados terrestres, mamíferos pequenos, aves, crocodilos, tartarugas, começaram a se diversificar rapidamente para ocupar nichos ecológicos que haviam sido deixados vagos pela extinção dos dinossauros não aviários. Mas essa diversificação foi inicialmente limitada pela disponibilidade restrita de recursos e habitats. Mamíferos começaram a experimentar com tamanhos corporais ligeiramente maiores conforme a vegetação se recuperava e mais alimento se tornava disponível. Algumas linhagens começaram a se especializar em dietas específicas, aproveitando os novos tipos de plantas que estavam colonizando o mundo em recuperação. Outras mantiveram dietas generalizadas, explorando oportunisticamente qualquer recurso alimentar disponível. Aves se dispersaram rapidamente através dos novos ambientes conforme estes se tornavam habitáveis, usando sua capacidade de voo para colonizar áreas remotas e ilhas que eram inacessíveis para outros vertebrados terrestres. Algumas linhagens começaram a evoluir tamanhos maiores, aproveitando a ausência de grandes predadores terrestres para explorar nichos que anteriormente eram inacessíveis. O processo de recuperação acelerou significativamente após os primeiros 10.000 anos, conforme ecossistemas básicos se estabeleceram e começaram a funcionar de forma mais estável. Ciclos de nutrientes se normalizaram, cadeias alimentares se tornaram mais complexas e a diversidade de habitats disponíveis aumentou dramaticamente conforme diferentes tipos de vegetação se estabeleceram em diferentes ambientes. Mas mesmo após centenas de milhares de anos, os ecossistemas em recuperação eram fundamentalmente diferentes daqueles que existiam antes do impacto. Grupos inteiros de organismos haviam sido extintos para sempre, e os ecossistemas que emergiram da recuperação foram construídos em torno das linhagens que conseguiram sobreviver à catástrofe. Em muitos casos, organismos evoluíram para ocupar nichos ecológicos que eram completamente diferentes daqueles ocupados por seus ancestros pré-impacto. A recuperação completa da diversidade biológica global levou mais de 10 milhões de anos.
Durante esse período, novas linhagens evoluíram para preencher nichos que haviam sido deixados vagos pela extinção, mas muitas vezes de formas completamente diferentes daquelas que existiam anteriormente. O mundo que emergiu desse longo processo de recuperação era recognivelmente diferente do mundo pré-impacto, mas igualmente rico e complexo. O evento de extinção Cretáceo-Paleógeno demonstrou tanto a fragilidade quanto a resiliência da vida na Terra. Uma única catástrofe global conseguiu eliminar 3/4 de todas as espécies do planeta em questão de décadas ou séculos. Mas a vida não apenas sobreviveu, ela eventualmente prosperou novamente, criando novos ecossistemas que eram tão diversos e complexos quanto aqueles que foram perdidos. A recuperação também demonstrou a importância da diversidade biológica para a estabilidade de longo prazo dos ecossistemas. As linhagens que sobreviveram à extinção forneceram o material genético e ecológico necessário para reconstruir a biosfera terrestre. Sem essa diversidade preservada, a recuperação poderia ter sido impossível ou poderia ter resultado em ecossistemas permanentemente empobrecidos. Hoje, mais de 66 milhões de anos depois, ainda podemos ver as consequências daquele evento catastrófico na distribuição e diversidade da vida na Terra. Os mamíferos que dominam os ambientes terrestres modernos são descendentes daqueles pequenos sobreviventes peludos que se esconderam em tocas durante o apocalipse. As aves que voam pelos nossos céus carregam consigo o legado genético dos dinossauros que recusaram a se extinguir. E os ecossistemas que hoje consideramos normais são, na verdade, produtos de um dos mais dramáticos processos de recuperação na história da vida na Terra.